Fala pessoal, uma ótima noite para você. Tá começando a edição número 1 do nosso Arquibancada. Espero que você esteja bem aí, aonde quer que você esteja. Uma ótima noite novamente, às 19 horas estamos iniciando. Sou Jefferson Softelli e aqui do meu lado, meu grande amigo Alcimar Silveira. Boa noite, Alcimar. E aí, boa noite, cara. Ó, que alegria estar aqui hoje, né, começando esse podcast. Deus quis que fosse ao vivo, né? A gente nem ia falar da história, a gente gravou esse podcast, né? Mas, enfim, problemas aconteceram e a gente veio chegar aqui nesse ao vivo e, cara, muita coisa boa, né? Aconteceu desde a gravação do programa até aqui, né? Acho que é sinal de que a gente tem muito ainda para trilhar, muita coisa legal para falar para vocês. Bom, e para começar essa noite, quero já agradecer aqui de coração aos parceiros que, assim, têm nos dado todo o apoio nesse início desse projeto que a gente já vem sonhando desde 2010, né? Lá da época da faculdade, né? Sim. Agradecer, né, ao Casa Shop, Criare, Luciana, muitíssimo obrigado, né, pela ajuda, né, esse momento, né? Agradecer essa loja que, em tudo que eu faço, né, sempre que eu estou fotografando, eu vejo, né, projetos que a Casa Shop chega, a Criare, né, chega, e assim, eu fico encantado com tudo, assim como os clientes, né? Então, a Casa Shop, para quem não conhece, é uma loja que já está há mais de 13 anos no mercado. Está sempre à frente, sempre buscando coisa nova, trazendo muita novidade e novidade com conforto, né? Eu sempre gosto de falar que eu me sinto, todas as vezes que eu entro em uma casa que é decorada, né, com a Casa Shop, que eu me sinto bem, né? É um ambiente gostoso de estar. E quero agradecer também, né, essa nossa nova parceira que veio, né, nesses últimos dias, que é a Livre Vírgula, que é um home decor, né, é um sebo chique, né, de livrarias para decoração também, que hoje, né, nos concedeu um livro que a gente vai sortear aqui hoje. Então, ao longo aqui da nossa programação, do nosso bate-papo, a gente vai falar o que é preciso para participar. Já garanto que é um livro muito legal. Daqui a pouco eu vou falar deles para vocês. Daqui a pouquinho a gente fala como que você pode concorrer a este livro, tá bom? E bom, antes de mais nada, a gente queria agradecer também a presença da nossa convidada de hoje, uma amiga nossa queridíssima, talentosíssima arquiteta Karen Lanes. Obrigado, Karen. Muito obrigado. Uma ótima noite para você também. Boa noite para vocês, boa noite a todos que estão nos assistindo aí hoje. Eu que agradeço o convite, né? Fiquei lisonjeada quando fui convidada para poder vir para esse episódio de estreia, né? Para estrear esse podcast que eu tenho certeza que vai ser sucesso com vocês dois à frente aí. Eu estou muito feliz em estar aqui e espero que tenhamos todos, né, uma noite bem agradável. Ótimo, Karen. Obrigado, tá? Novamente demais. A gente já volta pro bate-papo com a Karen, mas antes a gente quer falar com você também. Divulga nas suas redes sociais. Obrigado a todo mundo hoje também pelo engajamento, tanto na semana passada quanto hoje. É muito legal ver que vocês estão comprando essa ideia com a gente. Então já divulga aí para todo mundo, manda no Instagram, manda pros seus amigos, convidando a todo mundo para assistir aqui junto com a gente. Bom, a nossa proposta é falar de arquitetura, arte e cultura de uma maneira irreverente, bem solta, bem tranquila e trazendo sempre pessoas incríveis para bater papo aqui com a gente, tá? E com isso, uma das propostas do nosso programa também é a gente trazer algumas indicações para vocês, tanto na área de arte, arquitetura ou cultura, tá? A dica da Karen vai ficar lá pro finalzinho do programa, que a gente está curioso para saber o que ela trouxe. Vamos começar aqui com a dica da semana do Alcimar. E aí, Alcimar, o que você trouxe pra gente? Olha só, eu trouxe aqui um livro do David Epstein, que é O Porquê os Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas. Né? Legal. Olha, esse é um livro que mudou minha vida, assim. É um livro que ele apareceu, né, esse título, né, onde ele risca especialistas aqui, e é bem legal, que foi um momento onde eu me imaginava que buscar especialização era o ideal para minha carreira. Todo mundo falava, tem que ser especialista e tal. Era uma época que até eu já estava no mestrado, né? Buscando especializar. E assim, foi um momento que eu falei, cara, minha criatividade tá meio que morrendo. Eu já não desenhava mais, já não fazia um monte de coisas que eu gostava de fazer. Já não tocava. E aí eu falei assim, cara, vou ler. E esse livro, ele fala de uma maneira muito leve e muito, assim, amigável, né? A relação em que nós, generalistas, né, que gostamos de fazer tudo, né?
Eu brinco que, assim, se der problema em alguma coisa, alguma carreira da minha vida, eu tenho outra, né? Fotografia, arquitetura, música, né? Agora podcaster, né? Vou me acostumar a falar isso. E é legal que você vê que tudo isso está em prol de você crescer, né? De crescimento. Eu acho que na vida a única coisa que a gente não pode parar é de crescer. Então, indico muito, é um livro muito bom, leitura super fácil, super leve, porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas. Muito legal, Simar. Minha dica também hoje é um livro. Eu trouxe aqui o livro Yes is More. Esse livro é do do Bjarke Ingels Group, um grupo de arquitetos dinamarqueses, e o Bjarke, que é o diretor criativo desse estúdio, tá? Yes is More é um livro hoje, você encontra ele mais facilmente na língua inglesa, aqui no Brasil. Eu consegui o meu versão português num sebo, ainda se encontra. E é um livro bem legal porque ele traz todos os conceitos. É como se fosse um manifesto da arquitetura deles, tá? E é bem bacana porque ele traz uma linguagem meio que de HQ, né? Tanto que ele chama de arquicomic. E é legal que ele vai falando de todos os processos, de todos os projetos que estão aqui nesse livro desde o início da carreira deles. É bem interessante, já estou devorando, tá cheio de post-it aqui, então indico, super indico mesmo. Big hoje é um dos arquitetos mundialmente aí que eu admiro bastante pela capacidade que ele tem de entender todo o contexto da arquitetura e aplicar isso, tá? Então fica aí nossas indicações, a indicação da Karen daqui a pouquinho lá no final do programa. No final. Bom, como que a gente faz então para o sorteio? Vamos lá. Você que está aí vendo o nosso podcast, tiver a fim de faturar um brinde diretamente da Ponto e Vírgula, você vai fazer o seguinte, tá? Tira uma foto da tela do YouTube ou um print, publica aí no seu Instagram marcando o Arquibancada e o @ da Karen Lanes, tá? Isso. Que aí a gente vai ter esse controle e a gente faz o sorteio possivelmente aí durante a semana, amanhã, mais tardar na quarta-feira. Então faz isso, daqui a pouco a gente fala novamente como que você faz, mas é bem simples. Dá um print ou então tira uma foto e publica aí nos stories, tá, gente? É nos stories do seu Instagram. Do Instagram. Marca a Karen e marca também o Arquibancada. Vocês devem estar se perguntando, né, do livro, como tudo aconteceu, né, no meio de uma loucura, uma correria, né? A Juliana veio, né? Eu fui até ela, falei, olha, tô com uma ideia legal de sortear um livro, né? E ela falou, ai, quero muito. A Juliana é uma pessoa, assim, fantástica. Né? Inclusive para arquitetos, né, que necessitam decorar as casas, né, com livros, ela tem livros ótimos num preço assim maravilhoso, né, que por ser um sebo, né, você tem livros assim de ótima conservação que passam pela curadoria dela. O livro que ela me passou é A Paisagem Ainda Que, do Manfredo Souza Neto. Então pesquisa aí que vocês certeza que vocês vão querer ganhar. Sensacional. Então vamos lá, vamos começar a nossa edição 01 do Arquibancada, falando de arquitetura, arte e cultura com vocês. Karen, uma ótima noite novamente para você. Você que é mãe, é empresária, essa arquiteta de grande sucesso, é muito influente também nas redes sociais, né? Fala pra gente um pouquinho aqui, foi uma curiosidade nossa. Como que surgiu essa história aí de bater saltinho na obra? Conta pra gente. O bater saltinho na obra não foi nada planejado, né? Eu acho que como a maioria dos bordões aí, né, são sempre bem leves, naturais, sim, exatamente. Eu, como toda mulher, não é todos os dias que eu acordo com vontade de sair desse jeito, né? De salto no pé, maquiada, não é todo dia, né? Nós mulheres, nós somos assim. Tem dia que a gente tá animado, tem dia que a gente não tá. Então tem dia que eu levanto e falo assim, hoje eu vou de tênis, hoje eu vou de sapatilha, amanhã eu vou de salto, enfim. Então é tudo de acordo com como eu me levanto naquele dia. E teve um belo dia que eu acordei com vontade realmente de me arrumar. Olhei pro meu closet, olhei aquele saltinho e falei, hoje eu tô com vontade de colocar esse saltinho no pé. E coloquei e fui pra obra. E eu comecei a enxergar, durante ali o dia, comecei a perceber que o saltinho, ele não era só um elemento, né, da minha vestimenta naquele momento. Com o saltinho, eu comecei a pegar um contrapisozinho oco, eu passava ali andando no toque-toque do saltinho, falava, opa, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu voltava, batia o saltinho e percebia que, de repente, um contrapiso
não tinha ficado, né, 100%. Ou então um piso oco. E, inclusive, os pedreiros hoje começam até a brincar comigo. Falam, vou te proibir de vir de saltinho para a obra. Porque o saltinho ele começou a ter outras funções. Aí, devido a isso, né, teve um dia que eu peguei e soltei. Falei, hoje vamos bater saltinho na obra. E pegou. Que aí eu comecei a ter tantas mensagens, pessoal rindo, brincando. Comecei a encontrar com as pessoas na rua. Né? E as pessoas me perguntaram, e aí, você bateu saltinho na obra hoje? Aí eu falei, gente, olha só como pegou. Sim. E acabou pegando e a gente se apropria disso, né? E faz o nosso bordão. Legal demais. Eu brinco que uma das coisas mais legais de uma boa conversa é que a gente sempre aprende muita coisa. Né? A gente já, no início, né, quando a gente pensou em fazer esse primeiro episódio, né, do podcast, a gente fala, tem que ser uma coisa forte, né? A gente tem que falar. E a gente sempre admirou muito, né, as mulheres fortes da arquitetura. Né? Então eu falei assim, não tem pessoa melhor para chamar do que a Karen. A gente fez uma seleção assim de várias pessoas. E como a gente vem da arquitetura, a gente tem um carinho muito grande, né, pela arquitetura, pelos arquitetos, nossos amigos da faculdade e outros que a gente vai conhecendo ao longo do tempo. E a gente aprende muito em toda a conversa. Né? E aí eu lembro que numa conversa nossa, quando surgiu essa coisa do bater saltinho na obra, é uma coisa que assim, eu aprendi a aproveitar, né, aprendi com você, com essa frase, a aproveitar isso para alavancar a carreira. Sim. Porque assim, a gente sabe que hoje a gente é arquiteto, né? A gente é profissional de arquitetura, mas a gente precisa de mídia, a gente precisa de marketing. E quando surge isso, e como o seu surgiu de uma maneira tão assim natural. Leve e natural, você se apropria, aquilo começa a dar certo. Isso é uma coisa que eu já queria te perguntar há muito tempo. Você é uma arquiteta fantástica, eu admiro muito o seu trabalho, né? Eu e o Jefferson, a gente acho que tá junto nessa opinião, mas essa parte de marketing, que não é tão fácil para todos os arquitetos, você tira de letra. Você faz muito bem, eu admiro muito isso. E como que isso, né, essa coisa do bater saltinho na obra, assim como outras coisas, como que você para com seu celular na mão, acho que todo mundo tem essa pergunta para fazer, e fala assim, agora é hora de fazer um story. Se eu fizer isso, vai agradar. Se eu fizer isso, meu marketing vai alavancar. Eu vou conseguir cliente com isso. Como que você detecta, assim, isso é natural ou você já planeja como que você vai fazer? Então, não planejo, gente. Não vou mentir, falar assim, é fácil, é natural, simplesmente surge, vamos que bora. Não é. Eu não sou uma pessoa, eu tô aqui, eu tô nervosa, por mais que fale assim, não, ela tira de letra. Não tiro, tá? Não tiro de letra, não. Só finjo que tiro de letra. Tira sim, não cara, tiro, não. Assim, eu comecei quando eu comecei as redes sociais, eu acho que vocês, né, ou quem me segue aí, vai ter essa comparação. Dificilmente eu colocava a minha cara. Lá no início, lá atrás, todos os stories que eu fazia com a câmera virada para frente e dificilmente me aparecia. Porque eu morria de vergonha. Sério? Tinha eu não muita imagino vergonha, isso. muita. E assim, muita gente me reconhecia pela voz. Tem até um episódio engraçado que eu fui a uma loja de acabamentos uma vez com um cliente para poder escolher revestimento. Aí eu tô lá escolhendo os revestimentos e tal. Tô vendo que tem uma outra pessoa na loja. A pessoa me olhava, passava perto de mim, me olhava. Falava, gente, o que essa pessoa tá me olhando, né? E eu não conhecia, não sabia quem era. Até que ela chegou perto de mim, me cutucou, falou, oi. Falei, oi, você que é a Karen, arquiteta? Pra você ver. Aí eu falei assim, sim, menina, te reconheci pela voz. Sou sua fã, não sei o quê, te sigo no Instagram. Então, no início, era mais ou menos por aí. Eu morria de vergonha. Até que a gente começa, né? Conversa com um, conversa com o outro. Aí as pessoas começam, cara, você tem que passar a aparecer mais. E a gente ali pesquisando, né? Toda essa parte de marketing e tal. Eu comecei a perceber que a minha pessoa, a pessoa se conecta, né? Com outras pessoas. Então, eu comecei a ver a necessidade de que eu tinha que aparecer. A pessoa tinha que me reconhecer não só pela voz, né? Sim. Legal. Então, isso eu falei, não, então vamos lá, é isso que eu quero, né? Então vamos meter a cara e vamos fazer o que tiver que fazer de melhor. E essa questão do que eu acho que é necessário falar, né, no story, eu vejo muito as dúvidas que os meus clientes têm.
ali, de repente, no atendimento que eu tô com o meu cliente, eu vou vendo as dúvidas que eles têm. De repente, eu falo uma coisa e eu vejo que o cliente, por mais simples que aquilo pareça, eu comecei a perceber que o meu cliente, muitas vezes, mesmo sendo simples para mim, para ele era uma coisa fora do normal. Nossa, é isso mesmo que tem que fazer? Nossa, eu não sabia que era assim. Vou dar um exemplo. Impermeabilização de estrutura, né? De vigas baldrames ali antes da gente subir a parede. Eu falo muito isso quando eu estou acompanhando uma obra, quando chega nessa fase. Eu sempre vou... tanto que eu já fiz vários stories em relação a isso. E às vezes pode parecer repetitivo. Não, não é. É porque as pessoas realmente não sabem a importância de uma coisinha boba, mas o quão aquilo é importante. Então, eu comecei a perceber, em diálogo com o cliente, né, do que ele tinha dúvida, daquilo que ele não sabia, e me apropriei disso em fazer ali os stories para poder tirar, de repente, dúvidas de outras pessoas que não são os meus clientes. Né? E isso é muito importante, porque eu recebo hoje mensagens no Instagram de pessoas falando, olha, eu impermeabilizei a minha estrutura porque eu vi os seus stories. Olha, eu tirei print disso que você falou e hoje eu faço isso na minha casa. Então, isso é muito bom. Sim. Então, eu comecei a pegar essas coisas práticas, sabe? Que são importantes, né? Durante ali a execução de uma obra e tudo mais, mas que talvez para mim fosse uma coisa tão óbvia, mas para aquele leigo, né, para aquela pessoa que está ali, não é tão óbvia assim. Então, eu me apropriei disso e ali é o momento que eu falo assim, isso eu tenho que gravar, porque eu sei que tem gente que vai ter mais dúvidas, que vão se apropriar, né, e se aproveitar dessas informações. Entendi. E é interessante ver como que você faz isso também, assim como o bordão, né? Tudo foi surgindo meio que de forma natural, das suas visitas nas obras, do seu acompanhamento, né? Então, isso também é uma característica muito forte disso. Acho que não adianta muito a gente também se programar, você coloca, faz uma planilha, eu tenho que postar isso, se não tiver essa percepção, às vezes, da realidade, do dia a dia de obras, né? Exatamente. E aí eu acho que eu já vou passar até dentro disso, né? Como que você foi crescendo na sua trajetória dentro do escritório, porque a gente te acompanha, como que você dá conta de tudo isso, meu Deus, né? É muita coisa. Então, você hoje, já há alguns anos, acredito, você acompanha muitos projetos, você está sempre na frente ali, né? Filmando o teu dia a dia. Seu dia começa muito cedo, a gente que te segue nas redes sabe disso. Antes das 6 da manhã. Antes das 6 da manhã, exatamente. Então, como que você consegue, né, fazer isso tudo e ainda dar conta da sua família? Enfim, o seu escritório hoje versus a sua vida pessoal, né? Como que você consegue gerir isso tudo dessa maneira que você faz aí de forma tão natural? A mulher, geralmente, ela é mesmo multitarefas, né? A mulher, ela consegue fazer essas multitarefas e de salto alto, né? Eu sempre gosto de a gente que é brincar lascado mesmo. É verdade. A gente fica, nossa, como ela faz isso tudo? A mulher. Não, meu marido mesmo fala. natural. Às vezes eu falo um negócio com ele, ele tá ali olhando o celular, falou que você não me escutou. Ele falou assim, calma, que eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Mas eu já tô ali fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. Mas essa questão, né, do escritório, eu tenho um escritório de arquitetura já, vai fazer 9 anos já, né, quando a gente formou na faculdade. Acho que você lembra, nós formamos na faculdade em dezembro. Em fevereiro, ou seja, 2 meses depois, eu já estava com o meu escritório montado, com a cara e com a coragem, ali sozinha. Comecei com um escritório pequeno, com uma mesinha só de estagiária. E quando eu comecei, era só eu, né? E depois isso foi crescendo nesse meio do caminho, no meio, inclusive, do caminho da faculdade, né? Eu engravidei, tive o meu primeiro filho. E não é fácil. Ser essa mulher multitarefas não é fácil. Sim. É bem cansativo chegar em casa, 8 horas da noite, 7h30, 8 horas da noite, que é o que eu chego praticamente todos os dias, e já ter feito aquele monte de coisa. Então, é levantar antes das 6, conseguir dar conta, arruma a criança para a escola, dá café da manhã, leva na escola, deixa a criança na escola 7 horas, e 7 horas eu já estou dentro da obra. Então, mas eu consigo gerir, né, esse tempo aí, eu consigo organizar isso, porque acho que já tudo que vira rotina, né? Tudo que a gente consegue ali se organizar, a gente consegue fazer bem feito. Sim. Então, eu devagarzinho ali com o tempo também, eu já fui conseguindo
Às sextas-feiras, né, diminuir um pouquinho o ritmo de trabalho, isso tudo com o tempo a gente vai conseguindo administrar tudo isso. Mas acordar de manhã, dar conta de criança, e leva a criança para lá e carrega a criança para cá. Quem é mãe aí tem filho sabe disso, né? Sim. Não é fácil, mas a gente consegue. Mas Devagarzinho hoje também você tem mais braços do que antes, né? Tem. Então, aí, quando eu comecei o meu escritório, era só eu. Aí passou um tempinho, eu contratei uma estagiária. Né? Aí passou mais um tempinho, as coisas foram dando certo, eu contratei outra estagiária. Só que as coisas foram crescendo e eu fui reparando que um escritório de arquitetura, ele não é apenas, né, projetar. Não é isso. Né? Envolve vários outros fatores, né, no escritório de arquitetura. Tem a questão do gerir, né? Você tem uma questão da gestão, você tem que gerir, né? Fazer toda essa gestão de orçamento, controle, enfim, né? São várias questões, não só projetar. Às vezes a pessoa pode falar assim, projetou, entregou o projeto, acabou. Não, não acabou. Não acabou. A quantidade de Aí que coisas começa, que... né? Exatamente. A quantidade de coisas que a gente tem antes, né, de iniciar um projeto, durante e depois, é muito maior do que apenas o projeto. Às vezes as pessoas não têm noção disso. Como é gerenciar um escritório de arquitetura? E graças a Deus o meu escritório ele foi crescendo e de acordo com esse crescimento eu fui percebendo que não dava para Karen ser tudo que vocês falaram aí, mãe, arquiteta, porque lá no escritório, né, toda essa parte criativa passa por mim, né? Essa parte de criação sou eu e ser isso tudo e ainda ser a gestora, ainda ser a administradora, ainda dar conta disso tudo. Aí, com isso, eu fui percebendo que eu precisava criar esses braços dentro do meu escritório. Né? Então, com isso, surgiu a Ana Paula, que está até aqui hoje. Foi a minha primeira contratação sem ser estudante de arquitetura, né? Porque hoje a maioria as minhas estagiárias são estudantes de arquitetura. Foi aí que surgiu a Ana Paula e ela veio no escritório para poder somar e para poder organizar toda essa parte administrativa que eu precisava tirar de mim. Sim. Né? Porque a gente que trabalha com essa parte de criação, que a gente trabalha com a criatividade, a gente tem que ficar focado naquilo ali. E eu, em algumas vezes, me via perdida, porque eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer orçamento para cliente, eu tinha que, sabe? Aí a Ana Paula veio, né, para poder administrar toda essa parte do escritório. E eu vi como isso foi importante. Eu falei, opa, o segredo está aí. Eu tenho esse sonho de cada vez mais crescer o meu escritório. Onde eu estou hoje, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar. Estou ótima, mas eu quero mais. Sim. Eu falo que eu quero ter dentro de Itaperuna um escritório de arquitetura padrão de cidade grande. Sabe? Eu quero tirar essa coisa, né, de interior. Eu quero Sim. ter um escritório de arquitetura de cidade grande. E com isso a gente vai pesquisando, a gente vai observando que esses escritórios grandes, eles são assim, eles têm ali vários braços. Muitos braços. Né? Muitos braços. E não necessariamente arquitetos, né? Exatamente, de várias pessoas que vão fazendo várias coisas. E a Ana Paula, por ser engenheira civil, então, querendo ou não, ela está dentro dessa área também, né? Então, ela já tem também toda essa noção do que é, né, uma obra, do que é o processo de um projeto. Sim. Né? Então, aí entrou a Ana Paula, a minha equipe também foi crescendo. Aí eu vi que o espaço onde eu estava já não era mais para mim. Eu já precisava crescer, não só a equipe, porque também não adianta a gente crescer a equipe e continuar, né, num espaço onde eu estava. Porque aí passou, gente, de uma mesinha de estagiário, quando eu via, eu já tinha 5 mesinhas de estagiário e a Ana Paula sentava na minha frente aí, ó. Aí, quando eu tinha um cliente para atender, era a dança das cadeiras que eu chamava. Porque a Ana Paula tinha que levantar, não sei quem tinha que ir para não sei aonde, para eu conseguir atender o cliente. Aí eu falei, gente, então é hora de não só crescer a equipe, mas é hora também de crescer o meu espaço. Sim. Aí surgiu a necessidade, surgiu a oportunidade, né, de eu pegar a sala ao lado da minha e eu fiz uma ampliação do meu escritório. Aí criei uma sala de reunião, é onde eu atendo hoje os meus clientes e tal. E nesse meio tempo,
né? Eu tinha um grupo de estagiárias, que por sinal foi um dos melhores que eu já tive, e eu contratei uma estagiária, que acabou formando em arquiteta, e eu fiz uma proposta para ela ser mais um braço do meu escritório, que é a Samara, que foi aluna de vocês. Sim. Né? E hoje a Samara, a função dela é coordenar toda essa parte de projeto. Então, é ela que coordena os estagiários. Então, com isso, eu fui tirando vários pesos das que ficavam apenas nas minhas costas. Né? Então, hoje eu já consigo, né, gerir isso muito melhor, né? Já consigo gerenciar isso muito melhor. E o meu foco é o que eu falo com as meninas lá no escritório. O meu foco é fazer com que o meu escritório funcione, mesmo se eu não estiver. Perfeito. E eu acho que nós estamos conseguindo, Sim, entendeu? Caminhando para conseguir isso. Tanto que eu já consigo na sexta-feira. Que aí na sexta-feira é onde eu tirei para ser a mãe, né? Lógico que eu sou mãe todos os dias, mas na sexta-feira é que eu tiro assim, os meus filhos têm beach tênis, não sei o quê, então eu coloquei também as minhas coisas para fazer na sexta-feira, porque aí na sexta-feira eu já consigo sair mais cedo do escritório, eu já consigo ir com o meu filho no beach tênis, eu já consigo jogar o meu tênis, fazer o... Então eu já consegui me organizar, né? E isso tudo é um processo, são 9 anos, Sim. né? Que a gente vem... Legal. Nesse processo aí de crescimento. Não, que dá pra ver que você tem uma carreira que, assim, ela tá começando a decolar regionalmente, assim. Você já é uma arquiteta de sucesso, né? E você trouxe pontos muito interessantes aqui. Eu acho que para todo mundo que tá abrindo um escritório, que é muito difícil hoje, né? Você abrir um escritório. Acho que a grande maioria dos alunos de arquitetura, quando saem da faculdade, eles procuram um meio que você acabou de falar, que é ser contratado por um escritório. Que eu acho que esse não é, na verdade, nem é o meio mais fácil, é o meio ideal. Né? Hoje, né, com um grande número que a gente tem de escritórios de arquitetura na nossa região e de bons escritórios de arquitetura, você ganhar experiência em um desses espaços é ótimo para você conseguir abrir o seu. Né? Porque a gente vai, daqui a pouco, entrar no assunto faculdade de arquitetura, né? E a faculdade, ela não ensina uma porrada de coisas. Né? Na verdade, Sim. nem é função da faculdade fazer isso. Né? A faculdade, ela te inicia em alguns temas, em outros ela avança um pouco mais para te deixar preparado para projetar, para ser um bom arquiteto, né? Uma pessoa que vai saber lidar com a parte criativa. Agora, lidar com obra. Nem todo arquiteto quer visitar obra. Né? A gente sabe que é um dom da Karen visitar obra. Né? O bater saltinho, a gente já começou por aí porque a gente sabe que é um dom dela. Eu gosto. Né? E você conversando com a gente em outra oportunidade, você comentou, né, de como você divide os seus horários. Então, e você disse uma coisa que eu quero até perguntar sobre isso. Você falou que quando você contratou, né, a Ana Paula veio. A Ana Paula não veio só para fazer conta para Karen, não, que ela falou que era engenheira, né? Porque engenheiro faz as contas, o arquiteto faz outras coisas. Mas assim, quando ela chega, você fala, é por aqui. Exatamente. Quando a gente percebe que a gente não é... Todo arquiteto é workaholic, né? Ele quer fazer tudo, ele quer trabalhar de madrugada, aquele ritmo de faculdade. E isso é péssimo para a criatividade. Péssimo. Trabalhar demais. É péssimo. Você tem que se abastecer muito mais do que criar. Mas, enfim, quando você disse que ela chega e você falou, opa, o caminho é aqui. Então, trazer esses estagiários, trazer essas pessoas para perto de você é algo que impulsiona ainda mais o seu crescimento. Isso você deixou claro. Por que eu disse isso? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. O que é preciso para ser um funcionário de Karen Lannis? É isso que eu quero saber. Porque assim, gente, a mulher que você busca, né? ela é super organizada. Ela assim, ela tem muita obra, né? E todo mundo quer trabalhar para um arquiteto assim. Bom, na minha época, não sei você, mas o meu sonho quando eu fui estagiar, eu queria um arquiteto de campo, que fosse e tal, e mostrasse mesmo o dia a dia da arquitetura. Eu sempre quis ser essa arquiteta prática. Sempre quis. Nunca quis ser, né, só da teoria, do lindo, maravilhoso, tanto que, vocês sabem, né, um dos meus maiores traumas da faculdade foi justamente chegar lá, ver que todo mundo sabia fazer desenhos lindos e maravilhosos à mão e eu não sabia. Né? Mas, enfim, eu sempre quis ser essa arquiteta prática. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o que a pessoa precisa, né, para poder
trabalhar comigo, igual, né, de se manter comigo ali, porque assim, é aquilo que eu tô falando. Eu tenho esse desejo, eu falo que é desejo, porque quando a gente fala sonho, é um negócio muito distante. Pra mim, não é distante. A gente precisa ter meta, né? Exatamente, exatamente. Desejos que virem metas. E é um desejo meu que vira meta, e eu falo muito isso lá no escritório, quando eu faço reunião com as meninas. Eu falo, gente, é isso que eu quero pra mim, e eu quero vocês caminhando junto comigo. É isso que vocês querem pra vocês? Então vamos, né, vamos andar junto. E eu acho que o que as pessoas precisam ter é garra e é vontade de aprender. Não é chegar lá e falar assim, eu já sei mexer no SketchUp, já sei fazer uma planta de AutoCAD, eu já tô bem. Projeto, ele vai muito além disso, né? Vai muito além disso. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E eu ter dado um passo, vou falar para vocês que dar o passo de contratar a Ana Paula primeiro, para mim, foi bem difícil. Porque a gente fica com medo, né? A gente quer crescer, mas, ao mesmo tempo, a gente tem medo do que pode vir com o crescimento. Né? Então, dela já foi mesmo. Mas aí, quando foi ela, eu já perdi um pouquinho o medo. Aí veio a Samara, que foi uma outra situação completamente diferente. Mas já era ali um desejo que eu tinha de ter aí esse braço. E eu tenho vontade de ter mais braços como a Samara, sabe? E mais estagiários, e mais espaço... E mais tudo, mais obra. Você vê que ela tá crescendo, ela quer viajar, Eu né? quero. O escritório tá Sim. bombando, ela tá lá. Dia a gente chega lá, entendeu? A pergunta era do Gerson, mas vou tomar a frente dele rapidinho. Quanto tempo hoje você gasta pra criar uma ideia inicial de projeto? Porque assim, a gente tá falando muito de escritório, no nosso outro bate-papo, a gente não explorou tanto isso. E eu acho que quem tá começando, ou quem já tem um escritório há um pouquinho mais de tempo, vê que você entrega um grande número de projetos, né? Seja de interiores, seja de arquitetura, você está sempre visitando obra, a gente vê tudo acontecendo, uma dinâmica muito grande. E eu sou uma pessoa que eu sou muito curioso dessa parte criativa. E eu sempre acreditei que uma pessoa extremamente organizada, ela não era tão criativa. E eu vejo que seus projetos, eles trazem muita criatividade. Mas Quanto eu tempo sou você gasta? organizada porque eu tenho hoje... Porque nem sempre foi essa organização. Ah. Entendeu? Nem sempre foi essa organização. Hoje eu tenho essa organização porque eu tenho pessoas ali por trás de mim. Mas nunca foi. Por exemplo, no início, quando eu comecei, eu chegava no escritório e eu chegava no escritório de manhã, estava lá projetando, se algum pedreiro me ligasse, eu largava o que eu estava fazendo e ia visitar a obra. Aí, resumindo, aquela criatividade que você estava ali, ela é cortada ao meio. Sim, com certeza. Né? Aí, com o tempo, eu comecei a perceber que eu precisava administrar um pouco melhor esse tempo. Aí, o que eu comecei a fazer? Não, então, de manhã, eu vou apenas visitar a obra e a parte da tarde é o momento que eu vou estar no meu escritório para projetar, para poder, né, trazer essa criatividade, para poder criar os meus projetos. E desde que eu comecei a fazer isso, eu vi como as coisas fluíam melhor. Né? Porque eu já não tinha mais esse corte de ter que largar ali o que eu estava fazendo para poder ir socorrer um problema de obra ou para poder ir resolver um problema que às vezes poderia ficar para depois, né? Sim. Então eu comecei a perceber isso. Eu falei, opa, então vamos lá, então vamos, né, dividir isso daí. Aí, de manhã, eu vou à obra, por quê? Porque é aquilo, 7 horas da manhã, o pedreiro já tá lá, botando um tijolinho, quebrando o que tiver que colocar, cortando o piso, não sei o quê, e já estão me ligando. 7 horas da manhã, gente, meu telefone já começa, a Ana Paula acompanhava a obra comigo, ela sabe, é uma loucura, sem fim, de telefone tocando, de não sei o quê. Então, com o tempo, a gente foi tendo essa organização. Então, com o tempo, eu me organizei. A hora de visitar a obra é essa, a hora de projetar é essa. As sextas-feiras é outra coisa, porque tudo, gente, vem um problema. Né? Enquanto eu tinha poucos estagiários, era um problema porque, né, ficava muita coisa ali nas minhas costas. Quando a equipe começou a crescer, começou a gerar um outro problema, porque você imagina vocês, arquitetos ali, projetando, com 8 pessoas à sua volta, falando, como que, né? Sim. Aí o que eu comecei a fazer? Falei, opa, pera lá. Então, vou tirar um dia da semana. Não é, Ana Paula? Vou tirar um dia da semana. As meninas vão trabalhar no horário que eu não estou. E eu vou trabalhar naquele dia da semana em um horário em que elas não estão. Porque aí é o meu momento sozinha, eu e a minha criatividade.
eu e a minha, sabe, e o meu momento ali de poder projetar. Então, tudo isso a gente também vai aprendendo, porque isso faculdade nenhuma ensina, isso é a vida que nos ensina, né? Sim. Então, eu fui administrando e organizando isso. E hoje eu acho que a gente consegue, né, ter essa organização melhor por conta disso. Porque hoje eu tenho pessoas ali por trás de mim e porque o tempo também e essa experiência que a gente vai tendo vai nos ensinando o que funciona e o que não funciona. Porque nem tudo é perfeito. Né? Nem tudo é... Até hoje, a gente fica no escritório conversando o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para melhorar. Porque às vezes sempre tem um pontinho ali que ainda tem uma ponta solta que a gente ainda tem que, né, que juntar. Sim. Então, qual é o tempo que a gente vai adquirindo aí essa experiência e vai... Constante aprendizado. Constante. São pequenos aprendizado. processos, Total. né? Muitos. Alcimar foi professor de criatividade por muito tempo, né? A gente sabe que a criatividade é aquele lapso, aquela epifania da ideia, ela só vem se você estiver trabalhando, Isso né? aí. Sim. Exatamente. Lógico, o ócio criativo ele é super importante para a gente digerir o que a gente vê, escuta, lê, enfim. Mas tem essa questão da rotina, né? A gente às vezes esquece, é realmente muito difícil de fazer uma rotina de escritório. E são em pequenas coisas também que a gente tira a questão da criatividade, né? Sim. Porque por mais que a gente esteja ali trabalhando, a gente cria essa rotina, o que a gente não pode deixar fazer, nada na vida, é fazer com que a rotina se torne sempre igual, né? A gente sempre tem que tirar um aprendizado daquilo ali. E às vezes, se você me perguntasse, nossa, mas você é muito organizado, você não se estressa. Me estresso muito. Chega na sexta-feira. Você imagina essa mulher estressada. Deus do céu. Meu Deus do céu. Às vezes chega sexta-feira, eu falo, Senhor, eu só quero uma viagem. Aí, às vezes, é uma viagenzinha aqui, às vezes é uma coisinha boba. Aí, ali pra Raposo, entendeu? Passar um final de semana super tranquilo, você já volta com a criatividade renovada, você já volta cheio de ideias para aquele projeto. E não adianta. Tem vezes que eu sento para projetar, hoje eu vou fazer o projeto do fulano de tal. Aí você começa a dar um risco, você dá outro e nada sai. Isso acontece, né? Sim, sim. Aí, e aí, o que eu faço? Eu continuo? Não. Eu paro. Eu vou lá, dou uma relaxada, pego outra coisa, faço outra coisa, não sei o quê. Depois eu volto. Aí, quando eu volto, eu falo, gente, como que eu não consegui enxergar isso? Né? Às vezes é uma coisa muito engraçado essa... Eu acho que você reforça uma tese que eu tenho. Eu acho que a criatividade, ela precisa de objetivo 100% do tempo. Não significa, por exemplo, eu preciso criar algo criativo. Né? É independente se eu vou pintar um quadro, se eu vou fazer uma fotografia, se eu vou projetar, se é um projeto de arquitetura, enfim, o que seja. Se você quer fazer algo criativo, você precisa ter aquele objetivo o tempo todo na sua cabeça. Porém, não existem ferramentas criativas. As pessoas, elas têm, assim, esse erro de acreditar que elas podem aprender criatividade e anotar os passos para ser criativo. Não existe. Não existe. Não existe professor que vai te ensinar isso, até porque a gente sempre brinca que a faculdade ela não ensina essas coisas. Na verdade, é um pouco de mentira também, porque a faculdade ela cita todas essas coisas, só que a gente não tem maturidade o suficiente de absorver aquilo tudo. Depois que você se torna arquiteto, você vai lembrar, caramba, eu vi isso no primeiro período, eu lembro, como se fosse hoje, na primeira vez que eu fui fazer um projeto, eu lembrar de uma fala da Noemi, né, que era a nossa professora de introdução à profissão de arquiteto. E eu lembrei de uma coisa que ela falava. E hoje, até hoje, eu lembro, né, de coisas que ela falava lá no início. Então, assim, as informações, elas vêm. Mas voltando só à questão da criatividade, rapidinho, quando você quer ser muito criativo, todo mundo quer ser criativo para criar coisas diferentes. É natural de um arquiteto, de uma pessoa que quer criar. Ele quer se diferenciar. Né? Até porque o sucesso do criativo depende disso. Né? E aí ele, como que eu faço um projeto criativo? Como que eu vou fazer? E ele fica nessa busca, essa cobrança e não consegue ser. E nem vai conseguir. Por quê? Você tem que ter um objetivo e isso tem que estar 100% na sua cabeça. Eu preciso criar um projeto de algo que... E o objetivo é isso, né? Eu preciso criar um copo d'água com gotas espalhadas, é uma fotografia que eu vou fazer. Então eu quero uma luz e tal. E aí eu não consigo, eu vou tentando e não consigo. Então, o meu objetivo é fazer isso. Então, eu vou viver coisas, vou sair para viver coisas que me estimulem. Mas, assim, não estimular a fazer o projeto. Ele tem que estimular a viver. Projeto de arquitetura é vida real. Exatamente. Né?
É a pessoa sentir o piso que ela colocou. E às vezes, na arquitetura, as pessoas não têm essa noção. Todo mundo quer fazer grandes projetos, grandiosos. Gente, isso não é nada. Isso é 0,5%. E quando você vive, eu já tive ideia de projeto com cheiro. Às vezes passou aí num lugar e senti um cheiro, que cheiro gostoso. Eu quero isso no projeto. E aí o projeto, a base, o ponto principal do projeto, para mim, foi o cheiro. E aí era o jardim. Então, eu acho que é assim, para você ser criativo, você precisa ter o seu objetivo 100%, mas não tem que ficar em cima o tempo todo, né? Você tem o ócio criativo, que o Jefferson falou que é extremamente importante, que é o que você falou que conseguiu fazer quando você se organizou, aprendeu a ser organizada para você ter o seu tempo. Então, cara, eu acho que a construção da vida de um criativo, de um arquiteto, ela passa por essas etapas e é muito importante todo mundo entender isso. E aí eu acho que você trouxe coisas muito importantes, mas assim, a gente está começando esse nosso programa, a gente tem ideias extremamente criativas, né? E quando a gente traz você é para alimentar a gente ainda de mais coisas criativas, então isso é muito legal. Mas a gente está numa estreia, a gente está começando, acho que meio errado, né? Tá faltando uma coisa pra Tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando, que tá faltando, álcool. gente? Não, brincadeira, é um brinde. Gente, vocês podem pegar para lá para mim, gente? E aí, por favor. falar em brinde, acho que... Vamos falar do sorteio? vamos falar do sorteio e eu vou sugerir também da gente já presentear a nossa convidada que antes disso. maravilha, gente. Mas antes disso, só lembrando novamente, você que quiser participar do sorteio, tá? De um livro da Ponto e Vírgula, você vai fazer o seguinte: tira um print ou então uma foto aí da tua tela, publica no Stories do seu Instagram, pode ser o seu Instagram pessoal, logicamente de que ele seja aberto pra gente conseguir visualizar depois. Marca o @ da Karen Lanes e marca o @ do Arquibancada, tá? Que aí a gente vai fazer esse sorteio durante a semana, possivelmente amanhã, mas é uma forma mais fácil aqui da gente controlar. Olha que chique, dona Karen. Ela merece, ela merece. Tudo merece. Ah. Bom, vamos presentear ela primeiro, né? Novamente agradecendo a nossa Parceira Luciana. querida parceira Casa Luciana, Shopping. da Casa Shop. Tá aqui um brinde pra você, Gente, uma lembrança que a Luciana presente mandou pra você. Tá? Luciana, obrigada. Você sempre maravilhosa. Curadoria da Casa Shop, sempre perfeita. Sempre tá? perfeita. Está em todos os meus projetos, né? A gente que mexe com essa parte de decoração. Eu amo decorar a casa, adoro pegar a casa pronta, chegar lá com um caminhão cheio de decoração e entregar a casa pro cliente. Linda e maravilhosa. E eles, pessoal da Casa Shop, sempre tá junto comigo aí nessas empreitadas, né? De decorar e deixar a casa das pessoas ainda mais linda. E agora a minha casa também, né, gente? A minha casa é quase um showroom da Casa Shop, a Luciana sabe disso. E mais um agora para poder decorar a minha casa lá. Obrigada, Luciana, e obrigado, pessoal da Casa Shop. Eu tô curioso pra saber o que é isso aí. Eu também. Aqui no próximo, Luciano, manda pra gente também. Que invejinha boa agora. Gente, que lindo! Uau. Uma vela perfumada. Olha que coisa elegante. Gente, chiquérrimo. 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 Adorei. Obrigada. Muito legal. Eu quero, Luciano. Já vai estar na minha sala. Obrigado, hoje. Casa Shop. Obrigado, Luciana, pela parceria. É parceria que só tá começando. Bom, agora, né, a gente tá faltando um pouco de álcool nessa conversa, um pouco de comemoração também, né? Acho que estrear, né, tem que ser em grande estilo. Eu sempre falo que a gente precisa comemorar na mesma intensidade que a gente trabalha. Exato. É. Aí, então tem que comemorar Isso aí muito, é muito hein? importante. E comemorar mais, Preciso com comemorar muito muito. mais intensidade do que a gente reclama, né? Tem Opa, isso também. isso aí, nossa fala. senhora. Comemoremos mais. Essa aí minha avó vai ter que comemorar muito. Vida longa. Karen. Espero não entornar aqui, Jesus. Obrigada. Adoro espumante, gente. É uma das minhas bebidas favoritas. Acertamos. Então vamos Tintim, lá. obrigada pelo convite aqui, adorei. Não A acabou gente ainda não, tá, agradece. gente? É Vida só... Não, é que isso aqui é pra começar a parte boa da conversa. Ai, ainda não chegou na parte boa, não? Foi só a introdução, dona Karen. Ah, entendi. Bom, vamos retomar os assuntos. Depois, a gente está falando aqui de criatividade e a gente sabe que para você também, a gente acompanhou um pouco isso nas redes, você diz que foi um divisor de águas também na sua carreira, a construção da sua casa, né? Sim, sim. Queria saber um pouco mais sobre isso.
você hoje também já tem os traços, né? A gente já percebe que seus traços em cada obra eles estão já ganhando mais formas, e isso é uma coisa que muitos arquitetos perseguem, né? Que é você ter uma forma, ter uma linguagem própria. Então, como que foi para você essa quebra? Isso teve alguma questão de paradigma, de antes e depois? Foi uma questão de segurança? O que aconteceu para sua casa realmente ser essa barreira profissional, né, na sua vida? Essa questão da minha casa é muito importante, é muito legal falar, porque realmente ela foi uma virada de chave na Karen arquiteta, em todos os sentidos. No sentido de ganhar mais visibilidade, né? No sentido de ficar mais reconhecida, no sentido da minha casa ter virado referência na cidade, porque virou, eu até brinco com o loteamento lá, eu falo, eu mereci mereci uma rua com meu nome nesse loteamento. Aí o cara até brincou comigo, falou assim, mas tem que morrer antes. Eu falei, então não quero não. Falei, não, então não quero não, deixa quieto, deixa só a casa mesmo que já tá bom. E realmente a minha casa, ela foi uma virada de chave em todos os sentidos, mas eu sempre falo que principalmente ela me fez enxergar também, né, a arquitetura pelo outro lado. Porque eu passei a sentir na pele o que o meu cliente sentia. Né? Porque quando a gente é arquiteto, que a gente projeta, que a gente faz um projeto, a gente quer muito, eu sempre falo com o meu cliente assim, olha, é o nosso quarto, é o nosso banheiro, porque realmente eu me sinto parte daquele processo, aquele projeto, né? Aquilo ali é meu também. E eu falo com o cliente, só passa a ser só seu depois que te entrego a obra. Mas enquanto a gente está ali no processo, é o nosso closet, é a nossa fachada, é o nosso projeto, né? E sempre que a gente faz um projeto, eu sempre queria, né, que o cliente executasse aquilo ali exatamente igual tá, não sei o quê. Mas, às vezes, falta um pouquinho para nós, arquitetos, aí eu vou englobar, tá, todo mundo. De repente, falta ali um pouquinho dessa sensibilidade do saber o quanto custa. E quando eu estive do outro lado, eu passei a saber quanto custa. Porque é muito fácil você virar para o cliente e falar assim, não, eu quero assim porque assim é melhor, ou eu fiz assim porque assim é melhor. Mas e aí? Ele está disposto a pagar por isso? Né? Então, eu ter feito ali a minha casa me deu esse start de olhar com mais sensibilidade para o projeto do outro, sabe? Para a casa do outro. De saber como que o meu cliente se sentia. Sim. Porque muitas vezes eu queria colocar, sabe, um piso e eu queria colocar aquele piso que custava R$500 a peça, mas talvez naquele momento não era o que eu podia. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Então, eu passei a olhar o projeto do meu cliente com outros olhos. E, além de ganhar essa sensibilidade com o projeto da minha casa, ele foi muito importante, porque muitas dicas que você falou aí, né, que eu dou no Instagram e tal, eu comecei a dar na minha casa. Né? Inclusive, depois que a casa foi ficando pronta e tal, conforme os ambientes foram sendo decorados e todo planejado, eu até montei, né, uma série que está lá no meu perfil. Quem ainda não assistiu, vai lá. É muito a boa. Casa da Arquiteta. E ali eu fui mostrando todos os ambientes da casa e falando um pouquinho, né, de todos os detalhes, mostrando todos os detalhes. Inclusive, tem um episódio que eu falo sobre iluminação, que a gente mostra realmente na prática, assim. O Zé Pellegrini até que fez lá o meu vídeo, e eu fui mostrando, ligando e desligando as luzes da minha casa, a luz branca, a luz amarela, como que aquilo trazia, né, diferentes sensações de uso dentro do ambiente. Então, além de ter criado, né, essa série e tudo mais, eu fui mostrando passo a passo da minha casa, fui mostrando toda a parte de construção, como que ela foi sendo construída, o que a gente foi usando. E isso teve uma interação muito grande das pessoas, sabe? De, olha o que ela usou, então, olha, se ela usou na casa dela, então também vou usar na minha e tal. Isso é muito, muito bacana. E hoje a casa, ela virou uma referência na cidade. Acho que todo mundo sabe aonde é a casa da Karen Lanes Arquiteta. Inclusive, na semana passada, tem um episódio engraçado que eu tava saindo de casa com roupa de academia, porque era numa sexta-feira, que eu saía mais cedo do escritório. O dia dela. Tava indo lá pro meu beach tênis e tal. Aí eu tava saindo de casa, tava passando um carro devagarzinho e eu escutei a pessoa dentro do carro falando assim,
Aqui, ó, é a casa da Karen Lanes, arquiteta e tal. Então, assim, já virou realmente uma referência. E isso é muito legal pra gente, sabe? E na minha casa, você vê muito presente essa coisa das minhas linhas, dos meus traços. Né? Inclusive, o cliente, quando chega lá no meu escritório, ele senta e fala assim, olha, eu quero um pergolado. Como se pergolado fosse invenção minha. Né? Não é invenção minha, mas é uma coisa que, por ser um estilo que eu gosto muito, eu sempre tento colocar isso em todos os meus projetos, em todas as minhas fachadas, que isso, querendo ou não, mesmo não sendo, né, uma criação ali, foi exclusivo meu, mas é uma coisa que as pessoas identificam, já conseguem identificar o pergolado e tal. Mas tudo, né? Vai tendo linguagem, exatamente, paleta de cores, materiais, os traços, né? sim. Linhas mais retas e tal. E nós, como arquitetos, mesmo se o cliente chegar no meu escritório e falar assim, olha, eu quero uma casa rústica, apesar de não ser um estilo, né, meu próprio, da minha pessoa, eu sempre consigo entregar uma casa rústica para o meu cliente, mas vai ter o toquezinho da Karen ali. E isso é muito importante, né? Eu acho que nós, arquitetos, a gente tem que ter esse cuidado de trazer muito isso. Eu gosto que as pessoas passem e falem assim, aquela casa ali foi a Karen que fez, mesmo sem saber que fui eu. Né? Porque eu acho que isso é muito, muito, muito legal. Muito Só importante. antes de passar a bola para o Simar, você falando isso me lembrou uma questão que tem ficado muito latente, sobretudo nos 2 últimos anos, e eu vejo que isso também, para mim, não é uma perseguição profissional, mas acaba sendo uma questão pessoal ali, enquanto você está nesse crescimento profissional, que é o seguinte, não se trata tanto de você entregar uma forma diferente, nossa, a obra é muito diferente e tal. Eu acho que é muito mais a questão do questionamento, que também faz parte do nosso trabalho. Da gente, ao menos, gerar esse questionamento nas pessoas, né? Nossa, olha que interessante. Porque a gente tem aquela questão, se você pedir para a maioria da população desenhar uma casa, as pessoas possivelmente vão desenhar aquele quadradinho com o telhado, que é uma imagem, né, que a gente tem disso cultural. E eu acho que, assim, a gente também tem esse dever, né, de gerar ao menos, entregar ao menos para as pessoas um questionamento. Se aquilo que a gente está fazendo, se fez sentido ou não, de alguma maneira ou outra, elas foram tocadas, né, pelo trabalho da arquitetura. E isso eu acho incrível também na nossa profissão. E faz muito parte disso, né, de você fazer... Não importa se é uma casa rústica, colonial, se é um neoclássico, enfim, se a gente conseguir deixar o nosso traço com um pequeno questionamento, sim, eu acho que o nosso trabalho já está sendo bem feito. Não, muito bem colocado. E eu sempre, hoje, né, eu tô no processo que a Karen passou, né? Tô fazendo a minha casa. Sim, verdade. Todo dia tem um projeto. Todo dia é um projeto novo, né? Que eu ainda posso fazer isso, né? Que eu ainda tô na fase em que ainda dá para aumentar um pouquinho aqui. Enfim. E o que eu tenho vivido e que eu acho, assim, extremamente interessante é que às vezes eu tô visitando, né, minha obra, passeando lá, e meu filho vai junto comigo. E às vezes ele fala uma coisa, assim, que ele adora falar sobre obras, sobre espaços. Ele fala, aqui podia fazer não sei o quê, aqui não podia fazer... E eu fico pensando, rapaz, não é que pode mesmo? E aí, o que eu acho legal, assim, da nossa profissão, é que uma criança, né, meu filho tem 5 anos, ele chega e dá uma ideia super interessante que eu não tinha pensado. E aí a gente cai num ponto, que é a pergunta que eu vou te fazer, para a pessoa que hoje está pensando em começar a construir a sua casa e que está pensando em procurar Karen Lanes para fazer o seu projeto. Como que você vê a participação da família, e aí eu digo a família como um todo, desde o cachorro não fala, mas o cachorro participa, né? Até o cachorro. Participa. Então, assim, a família inteira participar da elaboração do projeto. E quando eu digo elaboração, eu digo no seguinte sentido. Criou-se, né, ao longo dos anos, um mito de que o arquiteto, os bons arquitetos, né, eles criam sua obra sem que ninguém diga nada. Então, a pessoa vai entregar o projeto nas suas mãos e você vai fazer o que você bem entender, porque você é a artista. Uhum. Eu acho que isso cabe em um determinado momento, mas para o arquiteto de residências, e principalmente residências no interior, isso é muito difícil. Então, essa participação de toda a família, como que você absorve isso num primeiro momento,
que a gente sabe que essa reunião inicial ela é extremamente importante. Importantíssima. Né? Então, eu quero saber como que você recebe esse cliente, como que você conversa com ele nesse primeiro momento, como que você traz essas primeiras perguntas e ao longo, né, da construção surge a oportunidade, não vou dizer de mudanças, né? Porque quando se faz um projeto e ele é aprovado, não vai haver A ideia é que a ideia ele é que não haja mudança. Exatamente. Mas se houver a possibilidade, porque o casal começa a viver, o casal, seja ele família maior, família menor, no percurso, ele começa a entender de arquitetura também. Isso, cara, é uma coisa que é muito legal. É muito legal. E como que você vê essas opiniões do cliente, como você vê essas vontades de mudança, que isso é difícil, isso não é fácil de administrar. A gente está falando aqui tanto para clientes quanto para arquitetos. Como que você vê tudo isso e como que você lida com isso tudo? Então, aí vem de novo a questão, né, ali da minha organização de escritório. Hoje eu tenho já uma entrevista, né, que eu já elaborei já há algum tempo, que é onde eu sento ali no meu primeiro momento e eu converso com o meu cliente. Não adianta o cliente me mandar um WhatsApp e falar assim, olha, eu queria fazer um orçamento, quanto que é o projeto de uma casa de 2 pavimentos? Não é assim que funciona. Não. O projeto, ele não é igual ao preço de um livro, que ele vai ser um livro Não é um para mim, produto, para né? você, e para o Alcimar vai ser o mesmo livro. O projeto não é assim. O projeto para mim é um, para você é outro, para você é outro, para os meninos da equipe aqui é outro. Cada um tem a sua necessidade, né? E eu enxergo muito isso. E quando eu sento com o meu cliente, tanto que eu falo, não, ó, a gente precisa ter essa primeira reunião, ele vai lá no meu escritório, a gente senta frente a frente. Tô lá com a minha entrevista, eu vou fazendo várias perguntas. Eu até começo a conversa com o cliente assim, olha só, vou te fazer algumas perguntinhas aqui, não me chama de enxerida não, tá? É porque realmente eu preciso entender a dinâmica daquela família. Então eu procuro, até você falou do cachorro, até isso tem na minha pergunta. Você tem animal de estimação? Pretende ter? Como é que é? Que tipo de cachorro? Porque tudo isso a gente precisa levar em consideração para a gente elaborar uma casa. Né? Igual eu tenho um projeto lá no escritório que o cliente pediu um canil para 8 cachorros dentro de uma casa. Jesus. E tá lá os espaçozinhos do cachorro, sabe? Tudo. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Não existe uma receita pronta de um projeto que vai servir universalmente para todo mundo. Não existe isso. O projeto vai muito além, né? Muito. A construção da casa, ela perpassa uma construção de relacionamento. E quando né? o cliente senta no meu escritório, ele chega lá. É assim mesmo, gente. Ele chega lá cheio já das ideias. Eu só vou escutando, vou anotando. Volta Aí de mãos depois vazias. eu vou colocando aquele monte de minhoquinha na cabeça dele. Mas por que você quer isso assim? Mas por quê? Eu vou fazendo questionamentos para ele que ele, como leigo, ele não pensou. O nosso papel é esse. Sim. Eu não tenho que simplesmente escutar o meu cliente, saber que aquilo ali vai ficar titica e fazer mesmo sabendo que aquilo ali não vai dar certo. Né? O nosso papel é mostrar para ele, né, qual é a melhor possibilidade, qual é o melhor projeto que vai atender as necessidades dele. E eu vou te falar como que eu trabalho. Não sei se é certo, tá? Se mais Jefferson, se é errado. Mas o cliente chega lá, ele fala tudo que ele quer, do jeitinho eu anoto tudo, faço os questionamentos, coloco a minhoquinha na cabeça dele, ele sai dali às vezes, nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Olha, como, né? Aí, eu sempre falo com o cliente o seguinte, olha só, no estudo preliminar, né, que é aquele primeiro estudo que a gente faz ali, tentando encaixar todas as necessidades do nosso cliente dentro, né, do espaço que a gente tem, eu sempre falo com ele, olha, eu vou fazer para você a opção que você quer, né, que você já idealizou na sua cabeça, porque quando o cliente ele chega aí no meu escritório, que ele senta na minha frente e a gente começa a conversar, ele já tem um projeto na cabeça dele já, gente. Que ele tirou do Pinterest, que ele viu no Instagram de não sei quem. Ele já tem ali a ideia dele. Então, no estudo preliminar, como que eu trabalho? Eu faço primeiro aquela opção de tudo do jeitinho que ele me pediu e depois eu faço uma proposta de como eu acho que deveria ser. E quando eu mostro para ele, é muito engraçado isso. Eu falo que um dia eu tinha que filmar e mostrar. Que aí, quando eu mostro ele lá a proposta de tudo que ele pediu, do jeito que ele pediu, ele fala, era isso mesmo que eu queria. Quando eu mostro, ele fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Porque eu sempre falo isso, eu não posso deixar o meu cliente sair do meu escritório na dúvida. Ele tem que sair dali tendo certeza do que ele está adquirindo, do que ele está fechando, do que ele está,
né? Do que vai ser feito para ele. Então, não adianta eu simplesmente fazer um projeto do jeito que eu acho que tem que ser e ignorar o que ele chegou ali pensando. Então, eu preciso provar para ele que a minha sugestão, de que a minha opção, de que o meu projeto é melhor do que aquilo que ele chegou pensando inicialmente. E como que eu faço isso? Eu tenho que mostrar o dele e eu tenho que mostrar o meu. Legal demais. E isso é, assim, unânime. Unânime. Sabe? De como o cliente ele consegue enxergar essa diferença. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de escutar. Porque não adianta você chegar aqui e falar assim, olha, eu quero isso aqui rosa. Eu sei que rosa não vai ficar bom. Mas eu tenho que provar para você que o rosa não vai ficar bom. Então, como é que eu faço provando para você que o rosa não vai ficar bom? Eu vou fazer aquilo ali rosa, mas eu vou fazer azul também, do jeito que eu acho que tem que ser. Na hora que você vê o rosa e você vê o azul, é nítido a diferença do azul pro rosa. Então, é essa maneira que eu trabalho e é essa maneira que eu consigo mostrar para o meu cliente que o sonho dele, que ele tem ali na cabeça, pode ser muito melhor do que aquilo que ele chegou ali no meu escritório idealizando. Eu costumo brincar que a gente é meio que um Uber, assim, né, digamos. O cliente fala o endereço, aonde ele quer ir, mas ele também tem que ter a segurança de deixar a gente dirigir, né? Da gente escolher as rotas. Exatamente. Isso a gente aí. saber, olha, aqui vai ser mais rápido, aqui vai ser mais demorado, mas E a um gente não vai projeto, pegar... quando o cliente dá essa liberdade pra gente, é Sim. óbvio que eu acho que o cliente ele tem sim que expor, né, a vontade dele, o desejo dele, apesar de que eu sempre falo isso com o meu cliente, eu falo, olha só, eu tô aqui na obra durante o processo da obra. Depois que a casa ficou pronta, eu vou embora. Você vai ficar aqui. Então você tem que olhar para aquilo ali todo dia E e gostar do que você tá vendo. E não ter colocado porque a Karen falou que ia ficar bom. Não, você gostou? Então é isso que a gente vai fazer, porque depois eu vou embora, mas você fica aí. Eu tenho essa sensibilidade. E eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade. Não, com certeza. Eu não quero fazer uma casa para ser uma casa só de revista. Eu quero fazer uma casa que é uma casa que vai atender a necessidade do meu cliente. Porque depois eu vou sair da casa, mas ele vai permanecer. Gente, que corte maravilhoso que vai dar isso. Nossa, uma filosofia do Uber, né? E eu vou sair dessa casa e você vai ficar. Né? Já separa o tempo aí que a gente vai fazer verdade. o corte principal de hoje. Eu acho que isso vem de encontro muito ao que a gente falava desde o início, né? Força da mulher na arquitetura. Eu acho que a arquitetura ela tem esse toque feminino, né? Essa sensibilidade, às vezes, de ser sutil nas ações, de que, às vezes, o caminho, né, a coisa do Uber, é um caminho que ele tem que ser sutil. A gente sai da faculdade muito agressivo, né? Qualquer faculdade de arquitetura, ela te induz isso, né? Ela te mostra que para você conseguir aquilo, você precisa ser muito forte, voraz, né? Precisa entrar com tudo. A defesa, né, dos projetos. O mercado, ele... Então, você sai com tudo e, assim, quando você é bom, você percebe que, assim, olha, eu levo jeito para isso. Você quer ir com unhas e dentes, você quer defender as suas ideias e aí você bate de frente com algo que é o primeiro cliente falar para você, assim. Isso acontece demais, gente. Eu dei aula de 2014 até 2021. E eu vi muita gente formando nesse tempo e voltando a conversar comigo, dizendo que o primeiro cliente que ele teve detestou o projeto. Não gostou, encheu de críticas, aí falava assim, parecia você criticando meus projetos. Falei assim, mas a gente faz isso porque é assim. Às vezes, eu posso sentar aqui com o melhor arquiteto do mundo, né? Vou trazer aqui um prêmio internacional, arquiteto premiado, e vou pedir ele para fazer uma casa. Só que se ele não tiver a sensibilidade de entender o dia a dia daquelas pessoas, os sonhos daquelas pessoas... O prêmio dele não... Ele vai fazer algo maravilhoso, lindo, que vai encher os olhos dos alunos por muitos e muitos anos. Mas aquela pessoa não ficou satisfeita com o que ela pagou para ter. Então, foi nesse sentido até que eu te fiz essa pergunta, né? Quanto você absorve a vontade das pessoas de projetar? Gente, a arquitetura é uma das coisas, assim, é uma das artes mais humanas que eu conheço. Porque é o que você falou. É algo que você cria e depois você deixa ali a sua criação para as pessoas. Você entrega o seu bebê. E tem projetos que você fica tão apegado... Que eu já fiz projeto que eu falei assim, eu quero ser amigo dessa família pro resto da vida, eu quero viver nessa casa aqui.
É muito legal. E É tem muito bacana isso. umas falas, né? Lógico, assim, a gente escuta e tal, mas tem umas falas que às vezes meus clientes até implicam comigo. Que às vezes a gente sai, né, para comprar revestimento e tal. Aí às vezes o cliente quer um revestimento que não é aquilo, né, que a gente idealizou para aquele ambiente. Aí quando eu já tenho um pouquinho mais de intimidade com o cliente, eu já falo, pelo amor de Deus, isso não. Isso é bom, isso é bom. Isso é muito É um choque bom, de gente. realidade isso aí. É muito bom. Aí já tem cliente que me manda mensagem e fala assim, olha isso, não sei o quê. Aí demorei a responder, aí o cliente virou pra mim e falou assim, parece que eu já estou vendo você falar, pelo amor de Deus. Um outro mote, né, nesse caso. São vários. Exatamente. Ó, eu acho que a gente já tá com mais de 1 hora já de programa, né? Quando o papo é bom, flui muito rápido. Vamos partir para umas perguntas mais rápidas agora. Vamos fazer umas perguntas mais rápidas para Karen. Mas antes disso, né, vamos voltar aqui a falar do nosso sorteio, né, do livro, da Livre Vírgula, tá? Você que não conhece, é um sebo chique e um home decor, né, de campus, né, da Juliana. Conheci Juliana num momento muito bacana, eu fui fotografar a casa dela, e a casa dela, a decoração da casa inteira é repleta de livros. É maravilhosa. E assim, a curadoria dela. Então, participem, tá? Como que faz para participar? Tira uma foto de onde você está assistindo esse podcast ou dá um print aí na tela, tá? Posta no seu Instagram, marca o @ do Arquibancada e marca o @ também da Karen, que aí você vai estar concorrendo a esse livro, tá bem? E agora, partindo para as perguntas rápidas, eu vou deixar... Posso fazer a primeira? Fica à vontade. Vou te perguntar uma coisa, um medo você tem? Pode ser da profissão, pode ser pessoal. O medo que eu tenho Um medo. de perder um filho. Nossa senhora, ela foi profunda. Não, mas ué. É o meu maior medo hoje. É. Não tem medo em profissão nenhuma que supere isso. Caramba, cara, você foi muito profundo agora. Porque Quebrou eu lembrei nas dos pernas. meus, assim. É porque quando a gente fala de medo para uma profissional, acho que a grande maioria... Eu gosto de fazer essa pergunta para várias pessoas. A maioria fala de, sei lá, de não dar certo na profissão e tudo mais. Porque Não, a família se não der parece certo que na você... profissão, a gente parte para outra coisa, a gente Exatamente. vai fazer outra coisa. Isso daí a gente... Até porque a gente nem entrou nesses assuntos hoje, mas essa mulher aqui tem história, tá, gente? gente, Muita porque, história. né, eu não nasci arquiteta. Conta rapidinho sua trajetória. Conta, você Professora de espanhol. É. Olha isso. Olha que loucura. E ela Inclusive, ela ainda Fica exatamente. quieto, ninguém sabe disso, mas né? No nosso outro bate-papo, você não cantou a música em espanhol que eu te pedi. Pelo amor de Deus. Brincadeira, Isso não. brincadeira. Então, a ser arquiteta nunca foi a minha primeira opção, né? Assim como toda mulher, eu acho que quando eu terminei o ensino médio, eu gostava muito de línguas e eu optei por fazer letras. Foi a primeira faculdade que eu fiz. Fiz uma faculdade de letras. E quando eu terminei a faculdade, já teve logo um concurso, né, de professor. E eu gostava muito de espanhol, sempre gostei. E teve um concurso do Estado para ser professora de espanhol. Eu fiz esse concurso e não passei. Perdi justamente na matéria de espanhol. Mentira. É verdade. Estava Sério? fresquinha, com a mente Meu Deus. maravilhosa, tinha acabado de sair da faculdade, sabia de tudo. Agora, ter perdido no espanhol, para mim, foi um tapa na cara, porque era o que eu mais sabia. Enfim, aí nesse meio tempo, fui casar, né, com meu marido. E a gente foi reformar a casa que a gente ia morar depois do casamento. Aí ali eu descobri arquitetura. Falei, nossa, gente, adorei participar da reforma, aquela confusão, quebra-parede, pedreiro e pintor, e eu tendo que resolver tudo. E ali eu me descobri arquiteta. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer pra mim. Só que eu comecei a trabalhar desde nova, né? Eu trabalho desde os 16 anos de idade, porque eu sempre quis ser independente, sempre quis ter o meu dinheiro para tudo. Nunca me permiti ter que de ser, sabe, a mulher, nada contra, mas eu sempre quis ser uma mulher independente. Se eu quiser fazer minha unha 5 vezes na semana, eu vou fazer minha unha 5 vezes na semana, sem ter que dar satisfação para ninguém. Então, eu sempre gostei de ser muito independente. Na minha época de adolescente, eu era doido para ter um Aeropush. Aí, meu pai nunca... não sei se ele não tinha coragem ou se ele não tinha dinheiro. Não sei muito bem o que era, não. Acho que era um pouquinho de tudo. E eu falei, não, eu vou trabalhar, eu vou juntar meu dinheiro e eu vou comprar a minha motinha. Eu vou comprar a roupa que eu quero usar, eu vou comprar o sapato que eu quero calçar.
Aí, nisso, graças a Deus, nem comprei aeropuxo, comprei uma bizinha na época. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, trabalhava no comércio. Depois do comérciozinho pequeno que eu trabalhava, eu fui chamado para trabalhar na Taco, né, que é uma franquia de roupa que tem em Itaperuna, até hoje, já está lá há mais de 20 anos, acredito eu. Entrei na Taco como vendedora e com 21 anos eu já era gerente da franquia da Taco. E gerenciava ali 6 funcionários, em época de Natal, 10 funcionários, com 21 anos. E assim eu fui por 6 anos sendo gerente da Taco. Nesse meio tempo, casei, fiz a reforma da minha casa, me descobri como arquiteta, vi que era arquiteta que eu queria ser e comecei a faculdade de arquitetura. E fiz a faculdade de arquitetura um bom período trabalhando na Taco, trabalhando em comércio. E comércio é difícil, né? Saía da loja todos os dias, 7 horas da noite, chegava na faculdade no terceiro período, terceira aula. Né? Já na terceira aula. Então, eu comecei a ver que muita coisa, eu estava fazendo muita coisa e eu não ia dar conta daquilo todo. Eu tinha que escolher. E nesse meio tempo, né? Eu já tinha casado, eu engravidei e nesse meio tempo eu perdi o bebê. Fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Fazia faculdade, trabalhava no comércio, saía do comércio correndo, montava na motinha, ia para a faculdade, aquela confusão. E, nesse meio tempo, eu perdi o bebê ali. Para mim, foi a hora que eu tive o start. Para que você não é super-herói. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa escolher o que você quer para sua vida. Aí, naquele momento, eu sentei, conversei com meu marido e tive o total apoio dele. Ele falou, é faculdade que você quer fazer? É arquiteto que você quer ser? Então, sai do seu emprego que eu me viro nesse período todo. Por isso que eu falo que a gente ter um apoio dentro de casa, isso é muito importante. Né? E durante todo esse período, meu marido que pagou minha faculdade de arquitetura, meu marido que me bancou durante esse tempo todo, que eu fiz a faculdade de arquitetura, porque eu parei realmente de trabalhar. E graças a Deus, na metade ali da faculdade, eu engravidei de novo, mas eu já estava numa outra vibe, apesar de ter o estresse todo da faculdade de arquitetura, mas era só aquilo Coisa ali. pouca. Espetáculo, é um luxo. Coisa pouca. E só que eu estava focada naquilo ali, né? E quando a gente foca numa coisa, que a gente vai atrás... Aí engravidei do Matheus, estava na metade da faculdade, né? E na metade da faculdade, eu tinha acabado de ganhar. O Matheus teve um novo concurso do Estado. Aquele que eu perdi lá atrás, em 2008, teve um outro concurso do Estado. Eu falei, gente, eu tô sem trabalhar, meu marido me bancando, coisa que eu nunca quis, né? Eu falei, não, eu vou fazer o concurso. Meu Matheus nasceu dia 3 de dezembro. O concurso foi dia 20 de dezembro. Vocês acham que eu tive condição de estudar? Nunca. Tava amamentando criança, gente. Falei, não, eu vou. No máximo que pode acontecer é eu perder de novo. Fiz o concurso e passei, você acredita? Nem eu acreditava que eu ia passar. E eu lembro que eu fazendo a prova ali rápida, porque eu tava dando a hora de amamentar, e leite vazando, eu ali fazendo o concurso. Eu falei, meu senhor, vamos que vamos. E graças a Deus, eu passei no concurso do Estado. Então, eu estava na metade da faculdade de arquitetura. E Deus foi tão bom, mas tão bom para mim, que quando eu passei, falei, meu Deus, e agora? Saí da Taco, porque eu não queria conciliar trabalho com faculdade. Como é que eu me fui fazer um concurso agora? Depois eu cheguei até a me perguntar isso. Mas Deus foi tão bom, mas tão bom, que o Estado só me convocou quando eu estava no último período da faculdade. Então, eu consegui concluir todo o meu período de faculdade, né, sem grandes empecilhos. No último período da faculdade, o Estado me chamou e eu comecei a dar aula de espanhol. Então, sim, queridos, eu dou aula de espanhol também. Além de arquiteta, de mãe de 2 crianças e assim por diante, né? E preparada Mulher, para clientes esposa, de língua espanhola, né? Mas aqui, vendo isso, faz muito mais sentido também o título do livro que você trouxe hoje. Afinal de contas, a faculdade de arquitetura é uma faculdade de humanas aplicadas e é uma faculdade extremamente generalista. A gente vê muitas coisas e depois a gente define o que vai ser. E né? hoje eu entendo, falando até um pouquinho, né, para as pessoas, porque muitas vezes as coisas acontecem com a gente e a gente não entende por quê. E naquela época, lá em 2008, quando eu fiz o concurso do Estado, que eu não passei, eu fiquei revoltada com Deus. Falei, meu Deus, eu estudei tanto para isso, como que eu não passo? E parece que Deus estava ali ainda me dando um beliscãozinho, falando assim, eu vou fazer você perder naquilo que você mais sabe, danada.
entendeu? Mas hoje eu entendo por que eu não passei. Porque se eu tivesse passado lá em 2008 no concurso do Estado, eu não teria feito arquitetura. E eu não estaria aqui hoje dando essa entrevista para vocês. Então, Olha eu vejo só. como Deus escreve certo por linhas tortas. Ele me permitiu, sim, passar no concurso, mas no momento certo. Em outro momento completamente diferente. Exatamente. Legal. Caramba, cara, que A gente legal. já podia terminar. Brincadeira. Não, tem mais coisa pra falar. Não, mas vamos lá. Depois dessa, seguindo aqui o que o Simar iniciou. Uma viagem que você ainda... Europa, gente! Nossa, especificamente algum lugar ou a eu Europa queria inteira? conhecer tudo a Europa, mas especificamente, assim, tenho muita vontade de conhecer Paris, a Itália também, sou louca para conhecer a arquiteto, Itália. né? Tem que aproveitar, Que né? arquiteto que se preze, né, gente? E a Espanha. E para lá, falar um pouquinho de espanhol. Ah, tá vendo. Lá ela vai cantar uma Ai, meu música. Deus, lá eu canto, aqui não. Inclusive, minha taça tá vazia, gente. Cadê? Traz aí. Preciso beber Inclusive, falar de cantar, né? Alguém tinha um sonho de ser Paquita, mas vamos deixar isso para uma próxima conversa. Gente, quem que viveu a adolescência nos anos 90 não tinha a vontade de ser Paquita? Acho que toda menina. Toda menina adolescente naquela época. Era verdade. louca. Como é que era isso? Dançava Você tudo. ficava se imaginando lá no palco da Xuxa? Muita essas coisa, gente. Tinha botinha da Xuxa e tudo. Adorava. Ai, gente, muito legal, né? A gente tinha um sonho de ser cantor, músico, né? Também. Né? Então, não vou e falar eu de nada, Paquita. não. Cada um tem seu Popstar. sonho. Popstar. Era o seu sonho já, ser popstar? Não esse nível. Os meninos, Não nível os Taylor- meninos da produção aqui me Iron contaram que você era popstar. Você Seu era sonho popstar. ser Eu Era um fiquei pouco, sabendo era um antes de começar aqui, tá? Não, mas Ministro de Durar. vamos deixar isso para um outro momento. Não estou pronto para essas confissões. Gente, completa aí, porque preciso tirar para as câmeras não atrapalhar ninguém. Não, mas eu acho que a gente chega num ponto legal da nossa conversa, né? Até a gente preparando já pra gente ir pro final, porque assim, a gente mostrou o quanto, assim, a gente tá falando de mulheres fortes na arquitetura e a gente trouxe hoje realmente uma mulher muito forte na arquitetura. A gente vê que o seu sucesso, ele é fruto de um aprendizado constante, de uma pessoa super positiva, né, que Sim. vê a gente não tá no dia a dia da Karen, mas a gente percebe que ela vê sempre o copo mais cheio, né, do que vazio, né? Então, isso é muito legal ver essa força, né, da mulher. Eu, na minha época de professor, eu vi isso muita força nas meninas, né? Eu acho que muito pelo fato de não acreditarem nelas, às vezes. E o curso de arquitetura, ele é um curso que ele é libertador, assim, em muitos sentidos. Assim como, por exemplo, a música era algo libertador pra gente e é libertador pra muita gente, é incrível ver como uma pessoa extremamente tímida sobe num palco e tem uma desenvoltura espetacular, né? Se transforma. Na arquitetura é a mesma coisa, né? O curso, ele te dá a liberdade de você falar, eu faço arquitetura, né? Carregar aquele canudo, né? Antigamente a gente tinha que carregar aquilo no ônibus. Régua T. Régua T, gente. Quantas maravilha. piadinhas, né? Você vai matar quem com esse machado? Né? Assim, cara, muitas piadinhas. E assim, é libertador hoje você ter uma profissão onde você, primeiro, trabalha com sonhos. Isso é um combustível para positividade que é muito bom. A nossa energia, ela se renova quando você conversa com uma pessoa que ela fala assim, nossa, você me ajudou a realizar o meu sonho. Gente, é um divisor de águas uma Sem casa. dúvida. Né? Eu entendo que no Brasil essa coisa da casa própria ele é muito simbólico, mas ele é a verdade. Todo mundo quer ter a sua casa, todo mundo quer ter o seu cantinho. Então é uma profissão dos sonhos, né? A coisa do ser arquiteto, e é libertador. E aí quando eu trago as meninas, né? E aí eu via isso ao longo da faculdade, e eu falava, gente, essa pessoa vai muito longe. Né? Aí você falou da Samara, eu lembro direitinho, né, da Samara, uma pessoa tímida, né? E eu lembro que, certa vez, quando ela veio me mostrar o projeto, eu falei assim, gente, esse projeto não tem nada a ver com o juízo que você faz dessa pessoa. Você imagina, super tímida e tal. Então, mostra o quanto é libertador, um grito de liberdade ser arquiteto. Total. Né? Então, falando dessa força da mulher, a gente sabe que a gente vive num mundo extremamente machista, né? A gente vive principalmente quem lida com obra. Acho que muita gente está se perguntando agora, nossa, eu sofro com as cantadas, as famosas cantadas de pedreiro. A Karen vai de salto para a obra. Como que foi isso? Eu quero saber, assim, se num primeiro momento você sentiu esse medo, né, de, assim,
ser destratada, ou de alguma forma, ela vem a doutora, né? Todo mundo brinca, o pedreiro adora falar isso. Adoro chamar de E assim, doutora. e se você já teve algum episódio que você não se sentiu bem, como que foi? Então, eu acho que por eu ter, né, por eu ser desse jeito que eu sou, por eu ter esse tom de voz, essa coisa toda, eu acho que eu gero um pouco de medo nas pessoas. Ai, meu Gente, Deus. Eu fiquei imaginando os sério. apelidos que você tem na obra. É que você não sério sabe. isso. Assim, primeiramente, assim, eu sempre tento tomar muito cuidado com o que eu visto. Eu posso estar com o salto que for, mas eu tenho muito cuidado com o que eu visto quando eu vou na obra. Porque eu chego na obra, eu sou peão de obra mesmo. Eu subo escada, sabe? As meninas, quando vão comigo, fica todo mundo lá embaixo. Eu tô lá pendurada, subindo escada, vou na laje, pá. Então, assim, eu sou esse tipo de gente. Então, pra começar, eu tenho muito cuidado com o que eu visto quando eu vou pra obra, independente do que eu estou no pé. Entendeu? Pode ser salto, pode ser tênis, mas o que eu visto eu tomo muito cuidado. E eu acho que por eu ter esse tom de voz, que às vezes parece que eu estou brigando, mas eu não estou brigando com ninguém, mas parece que eu estou brigando. É só um carinho. É um carinho super delicado, para não dizer o contrário. Eu acho que isso traz um certo... Eu acho que é meio que automático. Eu não sei se é uma maneira de defesa minha. Não sei. Pode ser. Tá? Porque é aquilo que eu falei com vocês, né? Eu, desde os 21 anos, eu trabalho. E com 21 anos, eu já era gerente de uma loja onde eu tinha que comandar 6 funcionários e a maioria era homem. Então, até para eu conseguir me impor, né, naquele momento, e as pessoas conseguirem me enxergar de uma forma, né, que eu sou superior ou enfim, de uma maneira respeitosa, talvez isso tenha sido até uma maneira que eu criei de me defender. Então, eu acho que por eu ter esse tom de voz, eu acho que os pedreiros têm medo de mim, gente. Eu chego... Olha, eu já falei, vou contar um negócio aqui pra vocês. A Ana Paula vai rir, porque é a mais pura verdade. Vocês podem achar que é mentira, mas é. Quando eu vou em obra... Eu falei que eu não levo estagiária pra obra comigo mais. Quando eu vou pra obra, que eu levo estagiária comigo, os pedreiros dizem, sua filha? Gente, vocês estão de sacanagem. As meninas com 20 anos de idade já perguntaram se a Ana Paula é minha filha, gente. A mãe e filha? Eu falei, pelo amor de Deus, para, que você acabou com a minha semana agora. Então, eu acho que eles me veem muito assim, entendeu? Eu acho que eles não me veem como a Karen mulher, sabe? Eu acho que eles me veem como a arquiteta, como a doutora. E é assim. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum episódio, igual essa questão assim, de cantada de pedreiro. Não, nunca tive. Já tive, sim, uma situação do cliente querer contratar uma mão de obra e eu ir para poder orientar lá na hora do projeto, porque o pedreiro ia dar um orçamento. Quando o pedreiro viu que era uma mulher, o pedreiro começou a desfazer de mim. Desfazer no sentido assim, mas cadê o engenheiro? O engenheiro. Não podia ser a engenheira também não, entendeu? Mas cadê o engenheiro? Aí eu falava com ele assim, não, mas não tem engenheiro não. Eu que fiz o projeto. O pedreiro não olhava para mim. Ele olhava só pro cliente. E eu falava com ele, falava assim, tô falando com você, olha para mim. Ele não olhava para mim, ele só olhava pro cliente. Caramba. Não, mas cadê o engenheiro? Mas e não sei o quê? Mas quem é que vai acompanhar a obra? Aí eu falava assim, ei, sou eu que vou acompanhar a obra. Então, assim, isso daí eu já sofri. Uma única vez, e isso ficou muito marcado pra mim, sabe? Tanto que quando terminou, o próprio cliente se sentiu, assim, extremamente... ele se sentiu ofendido. Olha só que situação, né? Ele se sentiu ofendido, me pediu 1000 desculpas pela atitude do pedreiro. Porque ele não via em mim, como mulher, que eu não tinha capacidade, né, para poder tocar uma obra ou para poder fazer um projeto daquele que fosse. Então, isso daí eu já passei. Mas, infelizmente, é uma tônica ainda da sociedade, né? Culturalmente dizendo, né? A gente sabe que isso é uma desconstrução Mas natural. quem perdeu foi ele, tá, queridos? Porque depois eu conversei com o cliente não contratou, porque ele viu que... Pô. Não ia dar certo, Não né? ia dar certo, né? E Ele ia ter ou que trocar de pedreiro ou que trocar de arquiteto e contratar um engenheiro homem. Nesse né? tempo todo, Não a era gente o também caso. vai percebendo, né, Karen? Quanto mais os anos vão passando, a gente vai entendendo que, além de construção da obra em si,
a gente constrói relacionamentos. Então tem que ser um time, o sim, cliente, tem que ser um time. os Cliente, fornecedores, todo mundo tem que estar no mesmo Toda a papo, equipe, falando a mesma coisa. Se tiver, às exatamente. vezes, uma mão de obra ali destoando um pouco, a obra não vai andar do jeito não. que ela precisa. Então, a gente tem essas questões, né? E eu tenho muito cuidado com isso. Eu sempre trato, assim, todo mundo de igual para igual. Sabe? Eu chego na obra, pedreiro, para mim, é parte da minha equipe. É como se ele Sim. fosse parte da minha equipe. Eu não tô ali acima de ninguém, eu não tô ali sendo melhor do que ninguém. Chego, falo bom dia para todo mundo, cumprimento todo mundo. Pode ser o senhorzinho que tá ali só carregando areia, mas eu sempre tenho também esse cuidado, né? De gerar empatia com aquela mão de obra que está ali executando o meu projeto. Né? Porque eu acho que tem que ser isso aí, tem que ser aquilo que você falou, tem que ser uma troca. É aquilo que até o brasileiro É uma fala muito, engrenagem. né? O jogador muito bom ali, a habilidade daquele jogador diferente ganha um jogo, se for o caso, mas nunca vai ganhar um campeonato. Só ganha um campeonato Exatamente. time, né? Que tem que ser todo mundo coeso ali. Você tem um jogador diferente, o Messi. Raramente, lógico, ele vai ganhar um jogo ou outro ali mas ele tem um time, tem mais Sim, 10 jogadores precisa, atrás né? dele. E principalmente Exatamente. ele precisa, E pra gente não é fazendo diferente. essa analogia do futebol, ele precisa Sim. do técnico. E aí, Sim. nesse caso, é você. Exatamente. Sim. Então, e principalmente hoje em dia, né? Eu acho que, como no futebol, se você souber trabalhar, né, o psicológico das pessoas, e isso são em pequenos gestos, né? A gente fala do pedreiro, essa coisa também que é culturalmente agarrada, e aí você falou que é um caso. Sim. Isso aconteceu, E acontece. esse caso foi um dos primeiros projetos que eu fiz. Então, você imagina como que isso, né, não abala a estrutura da gente, né? De eu ter saído de lá e até me perguntado assim, meu Deus, será que eu sou capaz mesmo? Olha só Sim. que loucura. Te Sim. coloca né? em dúvida, né? De tão pesado que é. Exatamente. Aproveitando já esse gancho que você falou, qual é o conselho que você daria hoje para uma menina que está ali começando arquitetura? Que eu sinto que é o momento mais frágil. Depois que ela se forma, ela tem lá seus problemas, mas ela vai, devagarzinho ela vai. Agora, para quem está começando arquitetura, né? Quem está vendo às vezes a própria família, né? Todo mundo já ouviu isso. Ué, mas não é o engenheiro que faz a casa, o arquiteto decora? Demais isso, né? Mal essas pessoas sabem que a nossa carga assim, de conhecimento, de matérias e de Vai muito. temas, ela é o maior de todos. Né? A gente tem mais conteúdo que medicina, se você olhar. A gente tem mais de 50 atribuições para poder trabalhar depois que a gente se forma. Né? A gente pode até virar podcaster. Mas brincadeiras à Cá parte, estamos. eu quero saber assim, qual o conselho que você daria hoje para quem está começando nesse caminho da arquitetura? Não desanimem, porque fácil não é. A faculdade em si não é fácil, né? A faculdade, principalmente a faculdade de arquitetura, né? Ela demanda ali muito esforço. Às vezes a gente se pergunta, né? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu fiz a escolha certa? Né? E eu acho que quando é isso que a gente quer, eu acho que a gente não pode desanimar. E tem que ir até o Ânimo fim. sempre. Tem que correr atrás e tem que ter ânimo sempre. Porque o ânimo ele vai ter que vir mesmo depois que a gente formar. Aí que tem que ter ânimo, né? Aí é que Mais tem que ter ainda. ânimo de verdade. Produção, como a gente está de tempo? Já estamos... A gente está Fechando. caminhando para o final, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta, já aproveitando também esse gancho todo. Como que você vê o mercado de arquitetura hoje no interior? A gente está falando muito também, a gente quer focar muito nos profissionais do noroeste e do norte aqui do estado, do Rio, né? Sobretudo as nossas cidades. A gente sabe que, sobretudo nos últimos anos, a gente tem bastante profissional surgindo, o corpo de profissionais, tanto de arquitetura quanto de engenharia, cresceu muito, né, nos últimos anos. Eu vejo isso com bons olhos, assim, até para a população em si, né? Quanto mais profissionais, técnicos, capacitados, melhor para todo mundo, uma segurança, enfim, esse conhecimento está no mercado. Mas como que você hoje, com 9 anos de estrada, enxerga esse mercado? Eu acho que o mercado ele tem cada vez mais ficado melhor para a gente. Como você mesmo disse, o que acontece? Há uns anos atrás, as pessoas olhavam o arquiteto dessa forma. O engenheiro é que faz e o arquiteto só decora. Hoje em dia, né, as pessoas já têm uma visão completamente diferente do que é o papel do arquiteto.
Se você me perguntar, eles já têm a visão, muitas vezes, assim, 100% do que é? Não. Mas já evoluiu muito em vista do que era há alguns anos atrás, né? E eu acho que o mercado hoje do interior, ele tem crescido cada vez mais. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse crescimento. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa valorização. E essa questão de você falar, mas está formando cada vez mais profissionais, né? Eu não vejo isso como uma maneira de concorrência ou como uma maneira ruim. Pelo contrário, eu acho que isso só vem a somar. Porque é aquilo que você falou, quanto mais profissionais, quanto mais capacitados nós temos, mais valorizado fica o nosso trabalho, né? Mais eles valorizam o nosso trabalho. A gente vê isso por anos atrás. Anos atrás tinha muito mais engenheiros do que arquitetos. E os arquitetos, eles eram vistos como os decoradores e os engenheiros eram os que faziam. Hoje em dia já não é assim mais, né? Hoje em dia eu acho que, graças a Deus, e eu acho que precisa valorizar ainda mais, mas eu acho que hoje a nossa profissão, ela já deu uma evoluída nessa questão da valorização. Sim. Muito mais do que nós tínhamos antes. E eu acho que a gente tem que aproveitar isso daí. E mesmo nós estando no interior, eu acho que as pessoas hoje em dia, eu acho que as mídias sociais também trouxe muito isso, né? As redes sociais, essa coisa toda, trouxe muito de abrir um pouco mais a cabeça das pessoas para o papel do arquiteto, né? E eu acho que isso, mesmo nós estando, né? Mesmo estando no interior, eu acho que isso tem melhorado muito e eu acho que a gente tem uma demanda muito boa para a gente poder aproveitar e trabalhar. Bastante. Muito. Legal, legal. Né? Bastante. Uma questão também, ainda nesse tema, questão de valores. Né? Isso é um tema extremamente polêmico, né? Porque a gente sabe que todo ambiente competitivo, né, é comum você encontrar pessoas cobrando assim, muito abaixo do que o trabalho dele vale. Né? Eu acho, assim, a gente enxerga essa prática como uma desvalorização da profissão. Né? Assim, a faculdade de arquitetura, ela é cruel, ela é extremamente sofrida, porque a vida do arquiteto, ela tem essas nuances, né? Quando ele não entende como a Karen faz, como organizar o tempo dela e tudo mais. Então, às vezes, para conseguir mercado, as pessoas acabam cobrando, assim, extremamente abaixo do valor, né? Como você enxerga, Karen, essa prática, né? Como que você vê... Assim, eu entendo que essas pessoas logo vão falir. Não aguenta, não tem condição, assim, porque é muito trabalho. E ele não evolui. E a arquitetura, ela é uma profissão que a gente vê, tem até uma brincadeira, né? Que o arquiteto bom de verdade, ele é acima dos 60, né? Porque é uma profissão que ninguém se aposenta. Então, assim, é quando você fica maduro, depois que você já viveu muita coisa. Então, ele precisa de crescimento constante. É como você falou no início, você falou uma coisa muito interessante. Eu quero crescer, não quero ficar parada. Não quero ficar parada aqui, eu quero crescer ainda mais. Então, para essas pessoas que hoje acham que cobrar barato, né? E o famoso, tô pegando um cliente de um outro bom arquiteto. Como que você enxerga essa prática? Então, eu concordo plenamente com você. Eu acho que quem faz essa prática, né, quem pratica isso de cobrar muito pouco para poder pegar um projeto, é um arquiteto que, infelizmente, vai durar pouco. Sim. Porque eu acho que a gente tem que cobrar o valor do nosso trabalho. Se eu cobro pouco, é sinal que o meu trabalho vale pouco. Você concorda comigo? Claro. Então, eu acho que quando alguém cobra um valor, né, mínimo para poder pegar o projeto, ele está desvalorizando o próprio trabalho dele. E isso é muito ruim, né? Não só com ele, mas com todos os colegas de profissão. É óbvio que a gente entende, e eu entendo, porque eu também já passei por isso, e a gente entende que um recém-formado, né, que está chegando no mercado agora, que ainda não tem nome, ninguém conhece ainda quem é, né, vai querer competir preço com uma pessoa que já está no mercado lá há 20 anos, que já tem um renome. A gente sabe dessa diferença. A gente passou por isso, né? A gente passou por isso, Sim. eu passei por isso. Eu não posso querer cobrar o mesmo valor Que o profissional de anos e anos, que já tá inserido no mercado, que todo mundo já conhece. A gente precisa também entender que existe essa diferença. Mas a partir do momento que eu entendo isso, eu tenho que entender também qual é o valor do meu trabalho. Sim.
né? Entregar um projeto, ele vai muito além do que só entregar um papel, do que só dar um papel pro cliente. Então, eu acho que a gente, acima de tudo, quando a gente valoriza o nosso trabalho, automaticamente o cliente vai valorizar o nosso trabalho. Exato. A gente falava disso, né? Que um bom projeto executivo não necessariamente é um bom projeto executado. Então, são isso. coisas diferentes, são Completamente. momentos diferentes também de carreira. Mas, enfim, eu acho que é muito assunto, cara. A gente aquele dia acho que ficou quase 2 horas batendo um papo e a gente perdeu, enfim. E agora a gente está aqui ao vivo. Minha vontade também era continuar aqui, a gente ficar mais 2 horas batendo um papo. Porque tem assunto. Mas eu acho que a gente vai precisar, infelizmente, De um ou outro, mas é bom que aí ela volta. parar por hora e, obviamente, você volta. Mas antes do final, lembrar você também que está aí, tá a fim de ganhar um livro lá da Ponto e Vírgula, tira um print da tela ou uma foto aqui da live, posta aí no seu stories do Instagram, marcando o arroba da Karen Lanes e o arroba do Arquibancada, tá? Recados finais, Alcimar. Bom, recados finais, primeiro, né? Acho que antes de tudo agradecer, né? Acho que é todo mundo que está participando desse projeto com a gente. Os meninos do Pod Studios, né? A gente deseja longa vida a vocês, né? Que projeto de vocês, assim, né? Eu tenho prazer, né, de conhecê-los, né? O Jean tô conhecendo agora, o Adriano já conheço há mais tempo, tô conhecendo os meninos. Uma iniciativa que a gente não imaginava, né, no interior. A gente falou, pô, isso é coisa de cidade grande, né? Tem um podcast. E aí essa estrutura que tão legal. E assim, vocês fizeram o nosso sonho, né? Agora é coisa do arquiteto, né? O nosso sonho, a gente sempre sonhou, né, em fazer isso. Então, assim, muito obrigado, vida longa a vocês. Agradeço muito todo o apoio, né, nessa fase inicial, que é muito difícil, né? Não é Sim. fácil fazer um primeiro programa. E a gente viu como não é fácil fazer um primeiro programa, né? Quem acompanhou a nossa Tentamos saga, semana passada, né? A exatamente. gente gravou, né? E sabe, o Brasil, a gente viveu essa onda de calor maluca, né? Da última semana. A gente viveu problemas, né, elétricos, e a gente foi afetado por isso. A gente perdeu um episódio que foi super legal. Mas valeu a pena. A gente trouxe boa foi parte muito dele, legal. né? A gente trouxe boa muito parte. dele. Mas assim, é bom contar. Eu e o Jefferson conversando depois, não vamos nem mencionar isso não, isso é coisa negativa, mas Mas nem não tem é. como. Mas não tem como, porque assim, serviu de aprendizado, mostrando, né? Eu lembro, né, de ter falado, que é complicado, né? Patrocinador, você vai falar, olha, aconteceu um problema no episódio, né? E eu lembro, a Luciana falou problema. assim, e a Luciana falou assim pra mim, coisas grandes acontecem esses problemas mesmo. E você precisa vencer para mostrar onde você quer chegar. Então, assim, eu tô muito feliz com esse episódio hoje e aproveitar, agradecer, né, a Casa Shop, né, por ter tá entrando com a gente, né, nessa jornada, né, que a gente pretende que seja longa. A Live Vírgula também, Juliana, muito obrigado, né, por tudo. E convidar vocês, né? Eu já estava preparando esse discurso há muito tempo, né? Cara de pau. A curtir, né, o episódio, né? Ativar o famoso sininho, se inscrever no nosso canal e indicar, né, para os amigos. Né? Se na capital é difícil, você imagina no interior. E a nossa arquitetura do norte e noroeste fluminense, ela é brilhante. A gente tem muita coisa para mostrar. A gente tem artistas fenomenais que vão passar por aqui. Né? A gente já tem muitos programas para gravar. Fotógrafos, pintores, pessoas que vão discutir a cidade. Empresários. Né? Empresários, enfim. Eu acho que é um espaço onde a gente quer fazer muita coisa boa, quer falar sobre coisa boa. E a Karen, eu acho que começou com chave de ouro, né? Te agradeço muito. Obrigada. Muito obrigado. Karen veio a brilhantar Foi bom esse primeiro demais, episódio. Foi incrível. Nada melhor do que ter uma amiga, uma pessoa querida, que a gente já falou isso também da outra vez, né? Ela foi a oradora Fui a oradora da turma. Da nossa formatura e foi um discurso lindo. Eu tenho esse discurso guardado até hoje. E é um prazer gigante ter você aqui no nosso primeiro episódio. E assim como o Simar falou também, todo mundo que está engajando, eu acho que a gente hoje em dia com as redes sociais tem muito essa facilidade, né, das pessoas, os amigos, a galera que gosta do que a gente está fazendo e se ajudar. Eu acho que a gente está no momento hoje, sobretudo pós-pandêmico aí, né, que a gente já passou um pouco, mas acredito que agora também é a hora da gente se ajudar mais, né? A gente falava disso sobre o mercado da outra vez, enfim, no outro papo que a gente bateu, da gente também se ajudar e parar um pouco com esse negócio, eu sou seu concorrente, você tá aí, não sei o quê. Não, vamos conversar mais. A gente se liga sempre, bate papo, vamos aí. Você tem um fornecedor, sim. Junto, a gente fez uma collab recentemente, né, um feat. E quero mais, vamos fazer mais daqui a pouco. Isso é
é sinal de que os dois trabalhos estão sendo reconhecidos, né? E nada melhor do que um trazer o outro. Não existe concorrência, existe... As pessoas se ligam no seu estilo, no meu, no do Alcimar, no do outro profissional, enfim, acho que isso vai acontecendo, né? E, novamente, assim, só agradecer mesmo ao Pod Studio e a todo mundo, mas não antes de fazer aquela última pergunta. Ai, Jesus, o que é isso, gente? A sua dica, Pelo gente. Ó, última pergunta. eu falei do livro, já só falou, agora eu quero ver a menos mal, sua. então. Não. Achei Então que são havia duas alguma perguntas. coisa. A penúltima pergunta, qual é a sua indicação para os nossos Arquibunkers? Para quem está vendo. Arquibunkers? Essa foi boa. Gente, Já ele lançou, É uma já tentativa. lançou Daqui a pouco a uma- gente vai criando. Ó, no primeiro aí Ai. já surgiu, você viu, Tá. né? Qual que é a sua indicação de hoje pra galera? De cultura, de... Arquitetura, de arte, arte. Então, quando cultura. os meninos me falaram, né? Quando vocês me falaram a respeito disso, do que eu iria trazer, eu fiquei pensando muito. Falei, gente, mas e aí, né? Trazer o quê? O que eu vou sugerir para as pessoas? E na hora me veio um filme até antigo, se eu não me engano, dos anos 2000, não me lembro exatamente a data, mas é um filme extremamente antigo, não tem nada a ver com arquitetura, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode levar para a vida. É um filme como se fosse a primeira vez, né? Com Adam Sandler, é um filme antigo, mas é um filme que eu acho que mostra muito de exemplos que a gente pode levar para a vida, né? De ver a vida como se fosse a primeira vez. Eu vim até conversando sobre isso no carro com a Ana Paula, da gente... Porque, às vezes, a vida é tão corrida que a gente não consegue enxergar, né, a beleza de algumas coisas. E o filme mostra exatamente isso, né? Dele ter que conquistar a mesma mulher todos os dias. Por uma perda de memória recente que ela teve. E eu acho que isso a gente pode levar para a vida, né? Da gente ter que buscar as coisas todos os dias, mesmo que a gente não consiga amanhã, mas que a gente continue tentando depois, e mesmo que consiga, que a gente continue buscando outras e outras e outras coisas. E esse filme, engraçado, aquele dia você comentou dele, né, com a gente. Você foi assistir de novo? Não deu tempo de assistir, né? Mas enfim, eu pensei, eu fiquei pensando, cara, mas por que a Karen deu essa dica pra gente desse filme e tal? E aí eu lembro que você até falou assim, eu sou, né? Vocês ficam vendo essa pessoa da obra, eu sou uma pessoa, né, que gosta de assistir esse tipo de filme. Choro todas as vezes e já vi umas 5 vezes, chorei as 5 e eu acho que se eu ver hoje de novo, eu choro de novo. E eu, assim, eu fico... Quando eu converso, eu sempre fico pensando muito, né, no que a pessoa falou e como levar isso para a área criativa. E é engraçado que esse filme, ele ensina muito como ser arquiteto. Ninguém parou para analisar, mas ensina demais. No seguinte sentido, todo projeto, ele precisa ser feito como se fosse a primeira vez. Exatamente. E sempre Gente, que você que vai... coisa linda. E quando você vai fazer um projeto como se fosse a primeira vez, não no sentido de fazer de forma amadora. A gente sabe que os primeiros projetos, eles são difíceis. Sim. Mas o interessante é que no filme, a primeira vez que ele tem que fazer isso, ele sofre. Ele tem uma dificuldade tremenda de contar tudo pra ela. E no final do filme, já é um vídeo gravado com toda a vida dele. Então, ele faz isso ele assim, uma maneira, com o pé nas costas. Né? A vida do arquiteto é assim. Você vai fazer como se fosse a primeira vez, mas de uma forma muito mais profissional. Então, isso engloba tudo que a Karen falou. A questão da organização, a questão do tempo criativo, a questão do ócio criativo, né? Ter um tempo sem fazer nada, né? Para ajudar, né? Alimentar esse momento. Então, olha como assim, um filme que, nossa, que dica, hein? Uma comédia que dica, hein, cara? Uma comédia romântica do Adam Sandler, né? Mas assim, olha o ensinamento, né? Quando a gente fala de inside, né? Ter inside das coisas. É isso, esse filme mostra que tantas vezes você fazendo a mesma coisa repetidamente, você vai ficando muito bom em fazer... Imagina você contar para uma pessoa que você é casado com ela, que você tem uma vida com ela, que você tem filhos com ela, mas ela não sabe, que te conhece quando ela acorda. Então isso é muito louco, né? E aí na arquitetura, trazendo isso para o nosso meio, é assim, fantástico. Acho que cai como uma luva, né? Muito bom. Muito legal. É E uma última pergunta para a gente se despedir. Se a gente enxergar a vida como um espetáculo, como um show, onde existe uma arquibancada, né? E as pessoas estão ali em volta. Em que lugar você está da arquibancada? Então, eu enxergo a arquibancada como um degrau, né? De uma escada. Que quanto mais você está no alto, mas você está mais longe e, ao mesmo tempo, você está mais baixo e você está mais perto. Hoje, eu me vejo mais embaixo, mais perto, mas eu quero estar no palco, sem dúvida nenhuma.
Sensacional. Olha Muito só. bom. Já Legal estive demais. lá em cima, tô descendo, quero chegar no palco. Obrigado, Karen, pela sua disponibilidade, Obrigada. tá? Mais uma vez, foi incrível o nosso Obrigada. papo. Os 2 papos foram incríveis. É, os dois, Tá? né, gente? Muito obrigado, Simar. Valeu, cara. Obrigado. Bom demais. Bom demais. Realizar o sonho. Pessoal do Pod Studio, obrigado. Você que tá aí nos acompanhando até agora, muito obrigado. Uma ótima noite para vocês. E a gente se vê nas arquibancadas da